Olá, amigos, colegas e alunos. Mais uma segunda-feira que temos o prazer de estarmos juntos para falar de um tema que a gente tanto gosta, direito previdenciário. Hoje, em especial, nós vamos atender os inúmeros pedidos dos alunos para falar em regime próprio e vamos falar com um grande especialista no assunto, o professor Nazário. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês no currículo do professor. Advogado, associado à Advocacia Brito Campos, diretor adjunto de processos judiciais do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, professor de cursos de pós-graduação, palestrante da Escola Superior da Advocacia, ESA, outras instituições também, autor do livro Revisões de Benefícios Previdenciários dos Servidores Públicos. Além disso, professor do IEPREV, já está conosco aí há um bom tempo. Então, quem tem interesse, vai gostar da live hoje, vai procurar o professor lá na nossa pós-graduação. E agora, recém assumiu como presidente da Comissão de Direito Previdenciário, referente ao regime próprio da Previdência Social em Minas Gerais. Então, bem-vindo, professor Nazário. Muito obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês via breve e fazer parte do grupo de professores, sempre à disposição de discutirmos e melhorarmos a qualidade do diálogo sobre previdência no país. Que bom. Você viu que eu estava lendo ali o teu currículo e eu estava pensando, gente, quanta coisa ele já fez referente a regime próprio. Mas eu tenho uma pergunta bem inicial, que é mais de caráter pessoal do que da matéria. Você sempre trabalhou com regime próprio ou já passou pelo regime geral? No início de carreira, na realidade, eu sempre trabalhei com regime próprio. Inicialmente, o escritório, o carro-chefe não era regime próprio, era regime geral, como, aliás, a maioria dos colegas iniciaram com os primeiros processos referentes ao regime geral. Mas quando a gente passou a trabalhar mais com direito administrativo em si e o regime próprio, a gente acaba ficando apaixonado com a área e eu tenho um padrinho, né, que eu costumo dizer assim, que é o mestre Marcelo Barroso, né, ao qual me introduziu no direito, e eu tenho muito orgulho de dizer isso para todos, e hoje sou sócio dele lá no escritório, e a partir disso nós trabalhamos e discutimos, construímos muita coisa de direito previdenciário. Agradeço muito a ele essa situação. Eu fico imaginando, eu sou uma fã do professor Marcelo Barroso, e eu sempre fico imaginando que deve ser muito bacana trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa muito didática, né, Nazário? Então é muito legal, e ele é um parceirão nosso lá no IEPREV também, coordenador muito tempo da pós e regime próprio, então a gente sempre teve um trabalho muito bacana com ele. Por sinal, eu tenho que convidá-lo, eu sei que ele está com a agenda corrida, é difícil de encaixar alguma coisa, né? Mas eu tenho que convencê-lo, na verdade, a vir participar do programa também. Vou te chamar de Nazário, vou abolir o doutor, tá bom? De vez em quando pode ser que eu esqueça. Vou começar aqui mandando um abração para quem já está conosco, a Fernanda Cavalaro, Maria Aparecida Naime, o Denner, nosso querido Denner, que também é especialista em regime próprio, né? A Marli Marçal, nossa coordenadora de Goiânia. Então, devagarinho, eu vou aqui cumprimentando todo mundo que está conosco, mandar um abraço para o meu esposo também, que já está assistindo ali. Então, Nazário, vou passar a palavra para você fazer uma breve introdução, porque, assim, nem todo mundo que assiste a nossa live é do regime próprio. Eu mesma, embora eu quando advogava, eu tinha muitos clientes que eram tanto do regime próprio como do regime geral, a minha especialidade maior para aulas, para tudo, sempre foi regime geral. E eu gostaria muito que você fizesse aí uma introdução para nós, um breve histórico do regime próprio, para as pessoas compreenderem as principais diferenças dele para o regime geral, e, se possível, daí, você também comentasse um pouquinho como é o que nós temos hoje. Porque as pessoas, elas têm uma ideia muitas vezes equivocada, né, Nazário? A gente até comentou antes da live, para o pessoal que está nos assistindo, que muitas coisas foram ditas assim sobre essa panaceia da reforma, de acabar com o privilégio. Então, acho que seria muito bacana a gente trazer um pouco de luz em alguns pontos que existem equívocos sendo ditos, confusões. Então, passo a palavra para você. Claro, nós precisamos fazer algumas elucidações sobre esse tema,
porque muitas pessoas confundem isso, exatamente essa questão de privilégios, né? Na realidade, nós temos regimes previdenciários distintos no Brasil e que há um histórico prévio que justifica essas diferenças, as questões de financiamento dos fundos, contribuições previdenciárias. Nós temos que deixar isso muito claro, né? No Brasil, nós trabalhamos hoje basicamente com 4 regimes: o regime dos servidores militares, dos servidores civis, o regime complementar e o regime geral, né? Hoje nós vamos tratar do regime dos servidores públicos. E é muito importante a gente entender esse histórico para discutirmos a reforma atual. Antes, o serviço público brasileiro, ele trabalhava com uma ideia de bônus, ou ainda a gente dar uma vantagem a esse cidadão que a vida toda trabalhou para o serviço público, né? Ele doou o seu trabalho ao serviço público, né? Mediante remuneração, é claro, mas que ele teve todos esses préstimos à administração pública, e razão disso, ele tinha o bônus de se aposentar por tempo de serviço, né? Ele trabalhava uma vida no serviço público e a partir daquilo ele se aposentava, independentemente de contribuição previdenciária. Então, no início do regime próprio, não havia essa contraprestatividade obrigatória, como hoje a gente já tem bem assentado no regime previdenciário brasileiro, né? Isso durou no âmbito federal até 1993, né? A ausência dessas contribuições previdenciárias vertidas obrigatoriamente. A partir de 1993, essas contribuições no âmbito federal foram estabelecidas. No âmbito geral, no Brasil, isso foi estabelecido por volta de 1998, com a emenda 20, e passou a ser obrigatória a contribuição previdenciária do servidor público. Lembrando que, nesse momento, estabeleceu-se do servidor, e não a patronal, né? Nós temos um marco temporal distinto entre a contribuição previdenciária do servidor e a contribuição previdenciária patronal. E, portanto, nós temos um período, na maioria dos serviços públicos, né, dos regimes próprios brasileiros, de mais tempo sem existir nenhuma contribuição previdenciária para o nosso previdenciário do que propriamente contribuição. Queria mandar um abraço para o doutor Roberto Carvalho, que adentrou aqui nossa live, nosso presidente do IEPREV, e, aliás, meu colega de presidência do regime da Comissão de Direito Previdenciário de Minas Gerais. Um forte abraço para o doutor Relator. Voltando, né, nessa questão estrutural, do histórico das contribuições, isso é bem importante de se entender, nós saímos de um critério de tempo de serviço para um critério de tempo de contribuição. É um marco no direito previdenciário do regime próprio muito grande, porque nós alteramos completamente a ideia de contribuição previdenciária ou contraprestação do direito previdenciário do regime próprio, estabelecendo ainda nesse critério um marco mínimo de idade, que foi estabelecido a partir desse momento, e ainda uma alteração completa no que tange ao benefício propriamente dito, né? Porque anteriormente às alterações da emenda 20, nós tratávamos a aposentadoria por tempo de serviço como, no mínimo, o mesmo valor ao qual aquele servidor recebia na ativa. Ele poderia, sim, ter, inclusive, existir esses critérios e leis para isso, uma progressão ou promoção relativa à sua aposentadoria. Ele alterava a sua letra no plano de carreira e passava a receber mais do que o que ele recebia na ativa. Com as emendas condicionais que a gente está tratando, esse critério foi abolido. Passou a ser, no máximo, o que ele recebia na ativa. Veja que houve uma alteração drástica. A ausência de contribuição previdenciária para contribuição previdenciária obrigatória e, no mínimo, a aposentadoria com base no que ele recebia na ativa, passando para o máximo. Isso, para mim, é a primeira reforma da Previdência clara do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Então, nós tivemos essa primeira alteração drástica. Em 2003, com a emenda 41, aí sim, a gente estabelece a obrigação também do ente federativo com a contribuição obrigatória de, no mínimo mesmo, que o servidor, em geral, a maioria deles trabalham com o dobro do valor, mas muitos deles reduzem essa contribuição patronal, o que é um dissenso, haja vista a necessidade de um superávit para você alterar as alíquotas, desonerando o ente federativo para fins tributários, né? Então, se ali naquele momento, e para mim realmente existe um déficit previdenciário no regime próprio,
o nosso ente federativo não poderia se desonerar das suas contribuições previdenciárias em relação àquilo. Nesse momento, sim, nós estávamos discutindo, por óbvio, um déficit previdenciário no regime próprio. E isso é muito simples de entender, por tudo isso que nós explicamos. Não existia contribuição. Então, eu cheguei num ponto de anos sem contribuição alguma patronal e do servidor público e passei a estabelecer dali para frente. E eles queriam viabilizar uma existência com uma autossustentabilidade do fundo previdenciário nessa situação. Isso é uma matemática absolutamente impossível, porque lá no regime geral você tem outras fontes de custeio do regime geral de previdência. Aqui não, aqui nós estamos discutindo uma contribuição patronal e uma contribuição do servidor público. E em alguns casos, alguns aportes financeiros, o que não é a regra, por sinal. E muitas vezes até existe a lei determinando um aporte e os nossos chefes do poder deixam de fazê-lo contrário legis, sem a devida punição quanto a isso. Né? Então, nós temos toda essa história relativa a isso. Nós chegamos no marco de 2003, e aqui sim há uma grande mudança no regime previdenciário, que muitas das pessoas acham que ainda é esse critério que está estabelecido. É o que nós chamamos de quebra da integralidade e paridade do servidor público. O que seria isso? A integralidade garantia ao servidor público exatamente o que eu disse. A última remuneração era garantia, claro, das verbas de caráter remuneratório permanente, né? Elas seriam garantidas para fins de aposentadoria. E a paridade é o estabelecido. O critério de reajuste financeiro que o servidor público tinha quando inativo junto ao ativo, ou seja, o servidor ativo tinha um reajuste no plano de carreira, e não só reajuste, mudança no plano de carreira também, ele era reestruturado e ele acompanhava a reestruturação daquele plano de carreira sem qualquer contrapartida previdenciária. Então, dificultava, inclusive, a nossa ciência atuarial de prever esse tipo de situação para revisão. E aquilo foi resolvido naquele momento, porque eles viram esse problema, falaram assim, daqui para frente, isso não vai ser mais feito dessa forma. Mas, por óbvio, e de maneira correta, eles estabeleceram o que a gente chama de regra de transição, né? Lá na emenda constitucional 41 e posteriormente na emenda constitucional 47. O que seria isso? Nada mais do que garantir que os servidores que, quando ingressaram no serviço público, pensavam e fizeram várias análises, né? Nós temos colegas que entraram lá atrás e pensaram, falaram assim, olha, eu vou entrar no serviço público porque eu tenho uma estabilidade, porque eu vou ter uma remuneração condizente num período grande, e além de tudo, uma das coisas mais importantes, eu vou ter uma aposentadoria que me garanta economicamente a minha situação jurídica atual. Portanto, eu saio do risco do mercado de trabalho para ficar no serviço público. Lembrando que lá atrás, quando essas pessoas fizeram, muitas vezes, no âmbito privado, ela ganharia mais. Eu conto muito a história do meu pai é engenheiro, e na década de 70, final da década de 70 para 80, ele foi fazer o concurso público federal. Hoje é aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, mas à época ele tinha uma proposta do âmbito privado para ganhar 3 vezes mais. E ele optou para ir no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais, dentre vários fatores, com a própria aposentadoria que ele teria no futuro. Preciso mandar um abraço para o ilustre professor Marcelo Barroso, que adentrou aqui o nosso chat. Aliás, eu já fiz uma referência a Vossa Excelência enquanto meu padrinho no direito previdenciário, aliás, não só no direito previdenciário, como no direito propriamente dito. Eu iniciei no escritório do professor Marcelo Barroso meus cursos no âmbito do direito, até mesmo com o pai dele, doutor Hélio Brito. Um grande abraço. Calma, que é minha vez. Eu quero dizer que eu também falei que eu sou fã, né? Eu falei antes dele chegar. Eu quero repetir que eu mandei meu abraço enorme para o professor Marcelo Barroso. Ele sabe que eu sou muito fã, desde as épocas em que eu trabalhei no IBDP, eu sempre tirava foto, carregava o livro para ele dar autógrafo. Acho que eu tenho lá todas as edições. Então, eu também quero deixar meu abraço e um futuro convite para que venha participar da nossa live. Nazário, antes, Nazário, deixar você falar, peraí, tem mais uma coisa. Eu quero mandar um abraço para Carla Bezerra,
que ela escreveu aqui que ela é presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da ABA, e gostaria que mandasse um alô para a comissão, pois eles estarão representados no Congresso de Maio. Carla, muito obrigada. Nós esperamos vocês, né? Tanto eu como o professor Nazário, professor Marcelo Barroso, então todo esse grupo que sempre está lá, nesse evento maravilhoso, dias 23, 24 e 25 de maio, nós esperamos vocês. Nazário, eu te cortei, você ia falar mais alguma coisa do professor Marcelo? Não, não era do Marcelo, na realidade, do doutor Farlandes, que é um colega nosso de presidência da Comissão de Direito Previdenciário, ele representa o regime geral aqui em Minas Gerais. Queria mandar um abraço para ele, que está aqui no chat também. Conjuntamente com o doutor Roberto, a gente divide essa presidência da comissão. O doutor Roberto responsável pela parte de previdência complementar de Minas Gerais. Você sabe que a culpa, eu brinco que é culpa, né, de eu estar no IEPREV, eu sempre falo que é do Farlandes. Porque a maioria das pessoas não sabe, mas eu conheci o Farlandes, eu já era amiga já era conhecida, assim, amiga do Roberto, mas nós não éramos tão próximos. Ó, Roberto, estou contando a história. E aí o Farlandes, ele aproximou muito a gente, ele falava para o Roberto, chama a Ana. E aí o Farlandes sempre dizia, Ana, eu queria tanto que você fosse do IEPREV. Então, olha, Farlandes, eu sempre te agradeço, porque o Roberto hoje, além de um chefe, é meu amigo pessoal, e o Farlandes que estreitou os laços da nossa amizade. Perfeito. Nós paramos em 2003, né? Nós 2003, falando isso. sobre a integralidade e paridade. Então, naquele momento, a gente fez o corte e estabeleceu uma regra de transição que, na minha visão, inclusive, é obrigatória, né? Constitucionalmente tem que ser observada, sob pena de violar os direitos expectados. Merchan aí do livro do Dr. Marcelo Barroso, né? Um excelente livro para quem quer discutir nesse momento de regras de transição, né? A tese de doutorado dele é exatamente sobre esse assunto, que é a obrigatoriedade de se tratar relações jurídicas de caráter de tempo maior. Eu costumo usar o termo perpétuo, né? A Previdência tem um vínculo maior, principalmente no que tange a regime próprio, e elas não podem ser tratadas como se fosse mero direito civil ou um direito administrativo propriamente dito, discutindo tão somente expectativa de direito adquirido, né? Nós precisamos estabelecer nessas relações jurídicas no tempo critérios que garantam uma regra razoável de transição que viabilize essas pessoas de não terem todo o seu planejamento de vida destruído. E por isso a gente precisa, sim, respeitar essas regras transicionais e estabelecê-las de maneira razoável, né? Não é só oferecer alguma regra de transição por si só e não viabilizar que essas pessoas se aposentem. E à época foi feita essas regras de transição, negociadas com o governo, e fizeram essa alteração, banindo dali para frente a chamada paridade e integralidade que nós já explicamos. A partir de então, nós estabelecemos uma regra vinculada à contribuição previdenciária propriamente dita, né? Ou seja, eu vou utilizar a contribuição como critério de média aritmética para fins de cálculo. Qual que é a média estabelecida? É a mesma que hoje ainda rege o regime geral, média de 80% das maiores contribuições a partir de 1994, e eu vou estabelecer o valor. O valor encontrado vai ser submetido ao teto do regime próprio naquele momento, além do próprio salário ou remuneração da ativa daquele servidor. Ele tem dois tetos que têm que ser observados, dentre os quais o que é mais normal é a sua própria remuneração da ativa. Se deu maior, vai se limitar à remuneração da ativa, menor é aquele valor que ele vai receber 100%. Aqui também tem um detalhe que não tem fator previdenciário, igual nós temos lá no regime geral. Então, teve esse primeiro critério estabelecido, com uma alteração drástica, né, com a segunda reforma da Previdência dos servidores públicos, que alterou drasticamente todo o conceito de direito previdenciário do serviço público. Já mais à frente, eu vou correr aqui, porque a emenda constitucional 47, ela somente viabiliza de melhor qualidade a regra de transição, porque eles perceberam que aquela regra apresentada na emenda 41 não era suficiente para solucionar os pedidos e os anseios dos servidores públicos. Eles relativizaram alguns pontos, aumentaram alguns critérios, mas possibilitou a redução da idade com o tempo, né? Porque tinha pessoas com muito tempo de contribuição e outras não. Como que era, só para estabelecer esse critério, na emenda 41, nós trabalhávamos
aí já com a idade mínima estabelecida, né, de 60 a 55, e 35 anos de tempo de contribuição e 30 para a mulher. Aqui a gente estabelece uma grande diferença entre o regime geral e o regime próprio. O regime próprio, nós já temos estabelecido uma idade mínima, mesmo para o servidor que contribui, que vai se aposentar por tempo de contribuição. Nós estamos vendo numa aposentadoria com 35 anos de tempo de contribuição homem e 30 anos de tempo de contribuição mulher. Lá no regime geral, nós não temos idade mínima. Atingindo essa contribuição, ele pode optar por se aposentar. Vai discutir, é claro, fator previdenciário e outros critérios, mas ele tem o direito de voluntariamente fazer esse pedido de aposentadoria. Aqui no regime próprio, não. Ou ele tem a idade mínima, ou ele não tem direito a se aposentar. Né? Não basta só ter os 35, 30 anos de contribuição. Uma grande diferença que nós temos aqui para demonstrar a ausência de privilégios tanto dita dos servidores públicos. Né? Nós estamos tendo uma idade estabelecida, além disso, uma contribuição previdenciária vertida com base em seu salário. Lembrando que lá no regime geral, nós temos a limitação a R$ 5.800 e poucos reais hoje. Né? Você pode ganhar R$ 25 mil no âmbito privado, sua contribuição previdenciária do trabalhador, ela vai ser vertida com base no teto do regime geral de previdência. Em regra, o regime próprio ainda, a maioria dos servidores são vinculados à sua remuneração propriamente dita. Então, nesse marco temporal que nós estamos vendo, 2003 para frente, até 2013, nós vamos chegar em 2013 já, esses cidadãos vão ter sua base de cálculo estabelecida por sua remuneração. Ganho R$20 mil, vou contribuir sobre R$20 mil, os meus 11%. Em alguns estados aí, mas em geral, 11% de contribuição previdenciária vertida. Né? Então, nós estamos partindo do pressuposto aí de um valor de R$ 2.200 aproximadamente, sendo o teto do regime geral variando em R$500 e poucos. Uma diferença abrupta para a gente dizer novamente de vantagem do servidor público. Ora, não vejo isso como vantagem. Eu efetivamente contribuí para ter um benefício melhor do que os demais. O doutor Roberto falou sobre a paridade aqui, que é o nosso karma, né? Principalmente na reforma da Previdência estabelecida. Né? Nós precisamos discutir isso com qualidade, até a reforma da Previdência está alterando o que é o conceito de paridade, nós vamos abordar isso lá na frente, e é muito importante a gente saber. Tá? Então, passado dessa parte da média aritmética, e, aliás, aqui também tira e desvincula a paridade, né, que é o reajuste ativo, e passa a ter o reajuste na forma da lei. Então, pasmem, ressalvado o âmbito federal, você tem o vínculo já ao próprio regime geral para fins de reajuste, né, automático, dito, entre aspas, reajuste automático, os demais entes federativos têm que ter lei local estabelecendo esse critério de recomposição financeira, né, que basicamente era devolver, hoje com o índice pelo menos do INPC. A maioria dos entes federativos não respeitam esse critério, muitas vezes, nem para o servidor ativo, né, ele não tem a sua recomposição salarial, quanto o seu servidor inativo está vinculado a critérios de lei. Como eles são a minoria ainda hoje nos aposentados, eles acabam ficando refém, porque eles estão dissociados da categoria da ativa. Em geral, infelizmente, a realidade brasileira é que as pessoas pensam em resolver os seus problemas. Então, o ativo que consegue um reajuste bom para ele, muitas vezes ele não está viabilizando ou verificando aquele cidadão que está aposentado sem qualidade. Ele acaba ficando prejuízo porque ele não tem voz de discutir com a gestão. Porque quando você não tem uma força política em relação a isso para fazer uma pressão, você fica refém. O ativo faz greve, né? Ele tem suas formas, uma paralisação, operação de tartaruga, né? Nós conhecemos muitos instrumentos que o servidor ativo tem. O servidor inativo fica aquém e desvinculado, obrigado por uma lei local estabelecer isso. Isso é um dos poucos bônus que nós temos com a PEC, e nós vamos falar sobre isso também, lá na frente. Então, passando de 2003, a segunda reforma da Previdência dos Servidores Públicos, nós vamos chegar na terceira reforma da Previdência dos Servidores Públicos, que é a Previdência Complementar Estabelecida. No âmbito federal, no ano de 2013, a gente passa a ser obrigatório aos servidores públicos novos
a estar vinculado a esse regime complementar. E como que ele funciona basicamente? Ele obriga aquele cidadão a fazer uma contribuição de teto do regime geral de previdência e os demais valores ele vai ter que fazer uma opção. Qual que é a opção que ele vai fazer? Ou ele vai para a FUNPRESP, ou ele não vai para ente nenhum. Né? A ideia, ele vai se gerir para fins de aplicação financeira no mercado, contratando no âmbito privado, que é um risco, né? Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Eu estou entendendo muito, estou adorando, inclusive porque você fez essa ordem cronológica, essa linha do tempo, ela é fundamental, principalmente para quem não entende, né? Quem é regime geral, essa linha do tempo, ela ajuda muito. E agora que você falou em FUNPRESP, eu queria te pedir para você só conceituar o que é o FUNPRESP, lembrando, pessoal, o que é uma previdência complementar, só para você continuar o tema, porque muita gente que está aqui, acredito que não sabe, e às vezes até desconhece, porque o FUNPRESP, ele veio, alterou, assim, consideravelmente o que a gente tinha há um tempo aqui, a respeito de previdência complementar, e acho que seria bem bacana você falar um pouquinho disso. Ele está intimamente ligado a uma dessas reformas que você contou, né? Uhum. A FUNPRESP, a gente tem um marco dela que acaba punindo os servidores, na minha concepção, drasticamente. E, aliás, ela é feita, se você reparar, para desonerar o ente público novamente. Por quê? Porque ele reduz a sua contrapartida financeira. Né? Qual que é a ideia do FUNPRESP hoje? É um fundo financeiro de gestão do âmbito dos servidores públicos federais que visa a aplicação do dinheiro desses servidores que optem por migrar a esse fundo, ou ainda se eles entraram depois de 2013, esses sim são obrigados a ou estarem vinculados ao fundo previdenciário ou optarem por não contribuírem acima do teto, o que é muito perigoso, né? Eu não recomendo esses servidores ficarem, mesmo que seja no âmbito privado, numa segunda opção, mas eles tenham que ter um investimento financeiro, porque nós não costumamos, nós brasileiros, a tomar esse tipo de cuidado. E hoje eu vou me desonerar financeiramente, pagar um valor a menor, né? Vou pagar aí por volta de R$600 de contribuição previdenciária em vez de R$3.500, mas lá na frente, quando for a minha hora de aposentar, eu tenho um salário de R$30.000, vou me aposentar com R$5.000, R$6.000 de previdência, o que acaba inviabilizando essas pessoas até mesmo de aposentar e vão ficar no serviço público, muitas vezes empurrados, para chegar lá no que a gente brinca de falar que é a expulsória, né, que é a aposentadoria compulsória aos 75 anos hoje, que em muitas atividades, nossa, é uma penúria. O pessoal braçal com 70, 75 anos, correndo atrás de caminhão de lixo, é desumano, porque ele precisa de determinados valores, né? O plano de carreira bom, aí nós estamos pensando até que eles atingiram acima do teto regime geral, Deus queira que sim, né? Mas a gente sabe da dificuldade deles. Mas fato é que essas pessoas que não fizeram a opção pela FUNPRESP, eles estão sob risco, ok? E foi a semana passada até a migração com o chamado benefício especial. Se a gente entrar muito nesse âmbito, eu acho que denota até um curso específico em relação a isso, vai ficar razoavelmente complicado. Mas, basicamente, eles dificultaram quem era do regime anterior de migrar para o regime complementar, porque financeiramente, na maioria das situações, não é favorável. É claro que nós temos que olhar casa a casa, porque vai ter situações que eles vão sim receber a mais, mas você sai de uma segurança jurídica chamada paridade, integralidade, para uma média aritmética garantida até o teto, mais regime complementar, que é um regime que vai ser de investimento no âmbito privado, que você não tem uma garantia ao final que ele vai ser bem gerido, que o Brasil nós temos, infelizmente, um histórico muito ruim das gestões previdenciárias, até mesmo por falta de contratação mesmo de uma advocacia especializada por parte dos sindicatos e federações que deveriam fazer as devidas intervenções, né, e impedimentos de investimentos equivocados. Nós precisamos ter mais qualificação técnica, não só jurídica, como atuária, para esse tipo de investimento financeiro. Então, para mim, a ideia do governo, aliás, como sempre foi, né, a ideia do governo é tratar a previdência como dinheiro, e não como direito social. Isso é um grande
comportamento que nós juristas temos com o governo, né? Toda vez que a gente vai discutir ou dialogar com eles, eles querem discutir quanto custa, não é qual que é o impacto social em relação a esses benefícios, né? E esse, hoje, é a discussão que o Guedes está colocando na mesa. Vou economizar 1 trilhão, 1 bilhão, lá com 10 bilhões com o militar, 1 trilhão no outro. A discussão é essa, não está perguntando, vou destruir uma família ali, vou impedir de um rural aposentar aqui, vou acabar com a conversão de tempo especial do servidor público. E é isso que a gente precisa enfrentar. Então, na nossa terceira reforma da Previdência dos servidores públicos, ela vem com a aposentadoria complementar, né? Que agora não é mais, pasmem, nós saímos acima da, no mínimo, última remuneração, no máximo, última remuneração, e estamos no teto do regime geral mais complementar. Então, há uma mudança considerável no direito previdenciário dos servidores públicos. E nós precisamos, sim, perceber que o servidor público já deu muita parcela de contribuições. Não que não tenha que dar, não que nós não temos que discutir isso. Agora, nós temos que ver esse histórico previdenciário deles, para aí sim discutir. Será mesmo que eles são os privilegiados? Eu não sou servidor público, então eu tenho até mais autonomia, digamos assim, para defendê-los nesse ponto, né? Não advogo em causa própria nesse ponto, para dizer que, para mim, não há privilégio. Nós temos distinções previdenciárias que devem ser observadas enquanto nós estamos estabelecendo os critérios novos. O fulano ganha 20 mil reais para fins de aposentadoria. Ele ganha 20 mil reais, mas qual que é a base de cálculo da contribuição previdenciária dele? Ele não tem uma idade mínima estabelecida? Então, há critérios no Nazário, muito boa essa tua ponderação, desculpe te cortar, mas excelente. Eu acho que para o pessoal que está assistindo aqui, eu também não sou servidora pública, embora hoje eu exerça uma função de agente público honorífico, não tem nada a ver com o regime do servidor público, não tenho RPPS, não contribuo como contribuinte individual do INSS, mas é que é muito bacana você ter dito isso, porque a gente vê que as últimas 2 campanhas de reforma, tanto a PEC 287 como a PEC 6, agora de 2019, ambas tentam vincular, né, essa ideia de que reforma com fim dos privilégios. E eu não quero que você fale disso agora, eu sei que você vai continuar o histórico, tá? Mas é só para quem está assistindo ver a importância desse histórico, porque esse histórico que o professor Nazário está fazendo está deixando muito claro que inúmeras alterações, pequenas reformas, pequenas, mas que tiveram grandes reflexos, né, professor Nazário, já foram realizadas. Agora, não dá para em 5 anos a gente sentir os reflexos financeiros de uma reforma que foi feita há pouco tempo, né, Nazário? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente também, mas vou devolver a palavra, só fiz uma intervenção aí. Não, perfeita a sua colocação em relação a isso. Então, aqui é a última mudança mais drástica que nós tivemos ao implementar, complementar. Agora, o primeiro argumento governamental em relação a essa reforma, né, não só a PEC 287, como a PEC 06/2019 agora, é a questão do déficit previdenciário, né? Eles gostam de dizer do déficit do serviço público, do déficit do regime geral, déficit do militar. Déficit do regime geral, eu ouvi com muita propriedade o doutor Roberto falando, Diego Leonel, dentre outras feras, você também, Ana, discutindo esse ponto em relação ao regime geral, com a Rafaela também lá, né? Várias pessoas discutindo isso. No regime próprio, eu costumo dizer o seguinte, o instrumento já foi colocado, e vários dos nossos regimes próprios já foram estabelecidos até por conta da obrigação que o Tribunal de Contas da União estabeleceu, que é o que a gente chama de segregação de massa. Eu sei que muitos vão dizer que alguns fundos previdenciários não deram certo, mas a maioria deu. Por quê? O que foi estabelecido quando dessa segregação? Estabeleceu 2 fundos previdenciários, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. O fundo financeiro, o governo viabilizou ou chegou à conclusão que aquilo ali é um fundo deficitário a perder de vista, que quem vai ter que aportar, por todo esse histórico que nós fizemos, da ausência de contribuição, de pouco período de contribuição previdenciária, quem vai ter que aportar para essas pessoas é o Tesouro. Então, a contribuição delas, mais a patronal, vai ser utilizada para o pagamento daquele benefício,
complementarmente com o próprio tesouro, fazendo o aporte da diferença. Aqueles cidadãos vão receber com base nisso. Os demais vão estar no que a gente chama de fundo previdenciário, que nós vamos colocar quem? É isso de acordo com a lei de cada local, é claro. Vamos colocar, em especial, as pessoas mais novas, né? Mais novas no serviço, que tendem, aí sim, a ter um fundo superavitário, com uma boa gestão, que lá no futuro vai se pagar. Se você pegar, inclusive, a maioria dos estudos atuariais, está me ouvindo? Dos estudos atuariais em relação a isso, você vai perceber que eles escalonam. Voltou? Voltou. Uhum. Tá. Vou voltar aqui. Vocês vão perceber nesses fundos previdenciários que eles escalonam só subindo, porque eles não estão pagando, em geral, benefício. Eles só estão fazendo caixa e investimento. Então, ele vai subindo até o momento que ele vai começar a pagar os benefícios. E a ideia é no nosso sistema, né, de uma geração auxiliar a outra. E, por óbvio, se necessário, aportes financeiros do Tesouro, mas menores. Há uma discussão em relação à constitucionalidade desses aportes financeiros, é claro, mas eu entendo pessoalmente como isso, para viabilizar, inclusive, no futuro, a não intervenção do Tesouro para fins previdenciários. Nós temos que viabilizar esses fundos de autossustentabilidade. Com a alteração da complementar, isso facilita muito. Mas até um detalhe que eu estava discutindo com o Roberto em relação a isso, que é muito importante ser observado, que quando foi instituída a complementar, nós retiramos a contribuição previdenciária vertida pelos cidadãos novos ao fundo previdenciário. Então, há um déficit na arrecadação. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Pessoal, estão me ouvindo? Voltou. Eu que caiu ou você que caiu? A live caiu um pouquinho. Voltou, né? Sinal. Todo mundo está me ouvindo? Para a gente dar seguimento? Nazário, está me ouvindo? Sim, perfeito. Podemos seguir? Nazário, está me ouvindo bem? Sim, muito bem. Ok. Você está me ouvindo? Não, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, só um minutinho que nosso sinal caiu um pouquinho. Voltou. Voltou. Me ouvindo? Ótimo. Eu reconectei aqui para a gente viabilizar. Então, rápido, hein, Nazário? Normalmente eu ligo para o professor, eu mando até. Você já fez tudo sozinho, eu nem precisei falar. Mas que bom que deu certo. Nós paramos, então, no escalonamento, né, da contribuição, aí nós falamos da ausência da contribuição previdenciária das pessoas que optaram pela complementar. Então, há um déficit previdenciário relativo a isso que não foi ponderado pelo governo. Portanto, se a gente aguardar essa questão, o próprio futuro previdenciário chegaria a superávit. Nós não precisaríamos novamente fazer uma reforma previdenciária em relação a isso, ou pelo menos aguardar os impactos financeiros em relação a isso, né? Porque não adianta o governo querer resolver um problema de 50 a 60 anos em 2, 3 anos. Isso não é direito previdenciário, isso aí é direito administrativo, isso aí você vai discutir em relações novas contratuais, relações novas licitatórias, porque você tem marcos de rescisões, né, relativos a isso, e não uma relação jurídica no tempo, né? Nós precisamos observar e obedecer às regras estabelecidas à época. Nós não estamos discutindo propriamente um seguro, mas se assemelha muito a isso, né? Nós precisamos garantir, chamar direito expectado para essas pessoas. E, portanto, para mim, o déficit previdenciário no regime próprio, em geral, já está corrigido. Nós precisamos tão somente aguardar os seus impactos financeiros futuros. Não obstante isso, o governo propôs essa reforma atual que nós vamos começar a discutir em relação a isso, né? O Roberto pediu para eu fazer me perguntou sobre o regime militar aqui e a reforma da Previdência Militar, né? Vou fazer uma parte em relação a isso. Se você não se importar, eu acho que a gente deixa até mais para o final, porque ele estava dentro aqui, eu ia deixar um pouquinho para o final, porque assim, como você está fazendo histórico, quando você terminar o histórico, eu vou te pedir para você fazer, primeiro, um comparativo entre a 287 e essa, a PEC 6, e depois falar um pouquinho, porque a gente vai falar da importância do servidor público, Nazário,
E eu queria falar também um pouquinho da importância de eu ter como atrair bons profissionais. Claro. Acho que é importante a gente falar disso também, porque a gente não pode desmerecer o quadro da administração pública. A gente precisa de uma administração que tenha capital para trazer um motivo para que as pessoas permaneçam. Então, acho que também a gente vai precisar falar. E aí, se possível, o Roberto, ele espera um pouquinho, né, Roberto? Eu só vou deixar o Nazário responder no final. Perfeito. Então, assim, o marco temporal que nós precisamos estabelecer é até aqui. Ou seja, o regime próprio já houve 3 reformas da Previdência drásticas nele. Nós estamos indo para a 4ª reforma da Previdência entre 98 e 2019. Em 20 anos, nós estamos indo para a 4ª reforma da Previdência dos servidores públicos. Será que, de fato, eles são privilegiados em relação aos seus benefícios? Eu não vejo assim. Eu vejo exatamente com essa introdução que a Ana está dizendo, nós precisamos oferecer algumas benesses, eu não diria nem benesses, retificaria isso, alguns incentivos para que nossos cidadãos, principalmente os mais qualificados, eles ingressem no serviço público. Hoje nós vemos aí várias pessoas exonerando do serviço público federal, estadual e municipal para vir para a advocacia, por exemplo. Nós temos alguns colegas aí fazendo isso, né, na nossa gestão. Pode parecer loucura para a maioria dos nossos colegas, mas se você pegar o quadro de carreira máximo do Poder Judiciário, a priori é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ganhando lá seus 39, 43 mil reais. O serviço público, no âmbito privado, um advogado top de linha ganha muito mais do que isso, a gente sabe disso, né? Os maiores advogados do país ganham na casa de 1 milhão. Então, como que pelo menos a gente tem que oferecer algum contraponto, por óbvio, com contraprestatividade, com contribuição previdenciária para viabilizar a autossustentabilidade do fundo. Mas a gente tem que garantir algo para essas pessoas. Lembrando que o custo financeiro de um benefício de 30 mil reais, digo de contribuição segurado versus contribuição do trabalhador, é infinitamente maior. Ele pagaria 60 benefícios no regime geral, eu já fiz essa conta. Um benefício médio de 30 anos de tempo de contribuição no regime geral, sem juros de correção, varia por volta de 34 mil reais de contribuição do trabalhador. O servidor público, e considerando, é óbvio, 20 anos de pagamento de benefício pós-aposentadoria, tá? Um servidor público dá por volta de 1.900.000 reais de contribuição previdenciária. Então, a diferença é abrupta, é enorme, né? Nós temos um abismo entre um e outro que tem que ser levado em consideração. Não há privilégios em relação a isso. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, que é o discurso dos nossos queridos colegas que apresentaram a PEC, é uma falácia, porque isso já existe, já é estabelecido hoje. Hoje, quem ganha mais já paga mais, e quem ganha menos já paga menos. Então, inclusive, né, essa máxima que eles estão usando de quem paga mais contribui mais e o menos, ela chega a ser até estranha, porque, como você falou, né, de que modo seria a nossa Previdência se não assim? O que demonstra que até para fazer a propaganda da Previdência, né, Nazário, parece que eles não estudaram as regras que nós temos. E isso é ruim, porque acaba trazendo uma ideia equivocada do sistema. O sistema, a gente pode falar... Alô? Oi? Qualquer coisa. Caiu novamente. Deixa eu aproveitar que caiu ali o sinal do professor Nazário. Vocês estão me ouvindo? Escrevam aí só para eu saber se pelo menos vocês estão me ouvindo normal. Estou te ouvindo também. Então, né? Nazário, deixa eu aproveitar que caiu ali um pouquinho. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal. Eu quero mandar um abraço para a Rosilene, que está conosco sempre. Eu também estava com saudade da Rosilene. Um abraço para a Viviane. Ela falou que deu uma travadinha na minha fala. A Lívia perguntou até que horas vai a live. Normalmente até umas 10h30, Lívia. Nós vamos hoje atrasar aí o jantar do professor Nazário. Um abraço para a Chiquinha Nascimento, para a Thaís, para a professora Alê Minaré, que é professora de Direito Militar, para Maria Aparecida Naime, para Lívia, para Ana Enes, para Cecília Madureira,
para Maria Lúcia Moreno, para Vicky Nascimento, nossa vendedora lá do IEPREV, pessoal que quiser comprar qualquer coisa, quiser ter um acesso ao congresso, quiser saber detalhes sobre a pós, tudo pode entrar em contato ali com o nosso saque ou com a Vicky. A Maria Castro, Maria Lúcia Moreno, opa, que eu pulei aqui, Leandro Maroto, Kátia Diniz, Adriele, nossa coordenadora, o Gilvan, que fez pós-graduação comigo, Gilvan, meu querido colega, ele escreveu assim, ó, Ana, fala um pouquinho sobre a pós do regime próprio do IEPREV. Então, deixa eu falar, o professor Nazário é nosso professor, então é um prazer enorme tê-lo conosco lá, né, Nazário? Claro, sempre um prazer ser professor do IEPREV, aliás, com grandes autoridades no curso de pós-graduação aí nosso, em todos eles, em especial aí dos servidores públicos, né? Então, esse curso é um curso único no país, não existe nenhuma pós-graduação, Gilvan, que tenha a grade que nós temos, a carga horária exclusivamente dedicada para regime próprio. Então, é um curso extremamente completo. Eu vou colocar daqui a pouco o link ali para você acessar e todos vocês que estiverem interessados. É claro que a nossa pós de regime geral também é excelente, mas a pós de regime próprio, ela tem, assim, a cerejinha do bolo, por quê? Porque ela é única. Então, ela é a pós mais completa do Brasil, eu posso falar isso. Nós temos aí os melhores coordenadores, os melhores professores e um quadro, né, um quadro, uma programação, que eu digo além do quadro de professores, que é incrível. Então, se você quer aprender regime próprio, se você quer entender, se você quer sair, às vezes, do regime geral, de não entender nada de regime próprio e trabalhar com os dois, é super importante fazer essa pós. Por que eu uso muito regime próprio, Nazário? Só para os nossos colegas aqui entenderem. Eu nunca tive um escritório de regime próprio. Meu escritório é de regime geral. Mas para poder lidar com o regime geral e fazer parecer, trazer tempo de um regime para o outro, fazer uma adequação de planejamento para o cliente, eu precisei aprender regime próprio, mesmo não tendo um escritório especializado em regime próprio. Meu escritório era de regime geral, mas nós temos muitos clientes como médicos, professores, que atuam, né, em mais de um regime, e às vezes para poder fazer esse parecer para ele, mesmo que eu fosse buscar um benefício no regime geral, eu precisava entender as regras do regime próprio. Então, nesse momento, eu me obriguei a estudar, né, já há muitos anos. A minha sócia do escritório, quando eu atuava ainda, ela também fez especialização, inclusive fez a pós do IEPREV. Então, só para dizer para vocês que realmente é muito importante conhecer, quando você atua em previdência, conhecer todos os ramos, inclusive o militar. Eu te falo, Nazário, que eu estudei bastante militar e ainda quero aprender muito mais com a professora Alê Minaré, que está aqui nos assistindo. Nazário, desculpa te cortar, mas agora eu vou devolver a palavra para você. Perfeito. Em relação ao militar, é realmente importante a gente entender, até para poder fazer eventualmente alguma crítica construtiva, né, positiva ou negativa em relação a isso. Tem um colega nosso aqui, Reinaldo Fox, perguntando como fazer para barrar a reforma. Realmente é uma situação bem complicada, né? O nosso quadro político é muito diferente do que era quando do Temer, que era um presidente interino em razão de situações jurídicas posteriores, de impeachment, enfim. Ele teve aquele escândalo no momento que eles iam, de fato, votar a PEC, né? E que inviabilizou a PEC naquela época. Agora, até colocando o que a doutora falou com a situação... Está me ouvindo, doutora? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. A PEC 287 versus a PEC 006, a PEC atual, ela piorou drasticamente os direitos dos servidores públicos, né? Eles estabeleceram alguns critérios que, na minha visão, são mais graves, né? Principalmente no que tange a aposentadoria especial. Nós temos alguns aqui do professor em especial, há uma perda para a mulher muito grande, né? A professora mulher, então, talvez a mais prejudicada de todas, que há um aumento considerável na idade mínima em relação a ela, e, portanto, essa PEC, além de ser pior, nós temos uma visão de ser mais difícil o combate, né? Nós vamos precisar nos inteirar mais, ir mais a Brasília. Aliás, muitos de nós estamos, entre aspas, morando em Brasília para tentar discutir, dialogar com o governo, agora com o relator, né? Nós vamos começar a discutir isso com o relator lá
a proposta para tentar, não digo impedir, porque eu não vejo dessa forma, mas talvez dialogar para apresentar uma proposta condizente com a necessidade do país, e não é isso aí que eles estão estabelecendo, não, né? Eles já começaram mal, sem dialogar com a sociedade, com os juristas, com os economistas, que não do governo, né? Para a gente poder contrapor as ideias dele, aliás, com bastante transparência, né? A colocação do Roberto ali foi muito importante. Não houve uma apresentação do impacto atuarial, qual que é o projeto atuarial que eles apresentaram para estabelecer 65, 62, não. Eles simplesmente falaram assim, pode ser 65, 62, mas pode ser 60. De onde que eles estão tirando esses números? Da cabeça deles? De uma estatística internacional que tem a variável do tempo de pagamento de benefício? Não, porque esse critério, aliás, tem muita gente que já fez, que não dá essas idades, principalmente do homem, em relação ao que eles apresentaram, né? E eu tomei por liberdade a gente estabelecer aqui para apresentar o que eles estão propondo na PEC, uma divisão por setores da nossa reforma. Primeiro a gente vai falar da regra geral que eles estão estabelecendo, para depois ir partindo para as regras de transição. Bem, o que hoje nós temos estabelecido na nossa regra geral atual? Nós temos duas hipóteses de aposentadoria no serviço público, né? A aposentadoria por idade e tempo de contribuição, que nós já conhecemos, já falamos, né, de 60 anos de idade homem, 55 mulher, com 35 anos de tempo de contribuição homem e 30 mulher, mais 10 anos obrigatório na carreira e 5 no cargo, e a que a gente chama de aposentadoria por idade proporcional, e essa teria 65 anos de idade o homem, 60 mulher, e 10 anos mínimo de carreira com 5 no cargo. Como que funciona o cálculo regra geral em relação a isso? É aquela média aritmética que nós falamos de 80% das maiores contribuições, com porém, em relação à aposentadoria proporcional, que lhe garante 35 avos por ano trabalhado, 30 avos para mulher e 35 para homem dessa média, ok? Chegamos no valor estabelecido para as pessoas. O que a reforma da Previdência está propondo em regra geral? Eles estão estabelecendo um tempo mínimo menor, que é 25 anos de tempo de contribuição, com 10 anos de carreira e 5 no cargo. A priori parece bom, né? Mas esse tipo de situação que eles estão propondo, eles aumentaram a idade mínima, passando nela para 65 anos, homem e 62 mulher. Ou seja, eu estou beneficiando muitas vezes quem entrou um pouquinho depois, ao invés de viabilizar as pessoas que entraram jovens no serviço público. Por exemplo, a categoria dos professores é muito comum eles entrarem jovens e eles terem aquele critério de aposentadoria diferenciado, eles serem muito prejudicados em relação a isso. E não é só isso, né? Eles estão tendo toda a metodologia de cálculo do benefício. Eles passam a trabalhar primeiro com uma média aritmética de 100% das contribuições previdenciárias. Ou seja, tudo que vocês já contribuíram vai ingressar no cálculo. Aquele tempo que a gente avertou vai entrar no cálculo, vai prejudicar o cálculo aritmético. Nazário, não é só isso. Me dá só um minutinho. O pessoal está falando que não está ouvindo bem. Deixa eu perguntar aqui para o nosso povo. Está todo mundo ouvindo bem? Porque, às vezes, é importante deixar claro assim, às vezes é o sinal da internet de quem está assistindo. Porque eu estou ouvindo muito bem a voz do professor Nazário, mas eu tenho a preocupação de que a gente veja se está todo mundo ouvindo. O Anderson está aqui me dando um feedback de que ele está ouvindo bem também. Muitas pessoas estão ouvindo bem, então, talvez, às vezes, são alguns, o sinal, né, dependendo da localidade em que a pessoa está, em que o sinal está ruim. Deixa eu aproveitar que te cortei, Nazário, desculpa, mas eu já vou aproveitar, mandar um grande abraço aqui para a Kelly Cristina, que é uma colega também. Ela escreveu aqui: eu fiz a pós de regime próprio do IEPREV e recomendo. Conciliou a teoria com a prática e me deu segurança para atuar na área. Então, Kelly, muito obrigada, que bom. É sempre importante, né, alguém que fez comentar para a gente aqui saber também, e também se tiver alguma crítica, a gente melhorar. Afinal, a gente está aberto tanto às críticas, às sugestões e aos elogios. O que o meu marido está escrevendo ali, ó, Nazário? Que não é fácil, viu? Tem pergunta da família também. E os servidores médicos que trabalham na urgência, emergência, UTI, SIAT, SAMU. Equiparar é justo? Eu vou deixar vocês... Vamos chegar lá, na aposentadoria especial. Depois. E é gravíssimo.
É gravíssima a questão da aposentadoria especial. Nós já vamos tratar sobre isso, e é bem importante a gente entender o ponto desses servidores que têm dupla jornada no serviço público, né? Eles têm vários prejuízos, especialmente os servidores da saúde, que é muito comum, né? Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Mas nós vamos chegar lá. Deixa eu Nazário, você está arrebentando de elogios aqui, só para você saber. Pode continuar. Vamos lá. Obrigado, gente. Isso é tudo auxílio aí de toda a equipe para a gente poder fazer essa live aqui, inclusive minutar o que nós estamos conversando aqui. Muito obrigada, Ana, em relação a isso. Qual que é a regra de transição? Nós já falamos da regra geral, o prejuízo é considerável, porque há 2 marcos de perda, né? Eu alterei a média aritmética, colocando todas as contribuições previdenciárias, a primeira perda, e há uma segunda perda no segundo momento, que é essa metodologia de 60%, eu garanto só 60%, mais 2% por ano acima de 20%. É igual lá no regime geral, que basicamente eu só tenho 100% com 40 anos de tempo de contribuição. O grande prejuízo, principalmente para as mulheres, tinham o direito de sair com 30 anos de tempo de contribuição. Já vão ter que ficar 10 anos a mais para viabilizar essa média aritmética, que mesmo assim terá a primeira perda do benefício por causa da média de 100%. Dito isso, a gente vai discutir a regra de transição. Hoje, basicamente, o que é a regra de transição? Nós já temos 60 anos de homem de idade, 55 mulher, 35 anos de tempo de contribuição e 30 mulher, com 25 anos de tempo de serviço público ou 20, dependendo da sua regra, né? Lembrando que a regra dos 25 anos tem aquela regrinha de redução de idade e tempo para você poder aposentar com menos de 60 anos homem e 55 mulher. O que é garantido com isso? Paridade e integralidade, que nós já explicamos o que é isso. O que o presidente Bolsonaro, lá, na verdade eu até dissocio isso, gosto de falar que é a reforma do Guedes. O que o Guedes está nos propondo aqui em relação à regra de transição? Primeiro, ele aumenta a idade. Para início de conversa, ele revoga a regra de transição anterior, né? Estabelecendo uma nova regra de transição, violando, para mim, o princípio da segurança jurídica flagrantemente, haja visto que foi estabelecido há quase 20 anos, né? Lá em 2003, temos 11, a minha matemática dá 16 anos, uma regra de transição para aquela época, toda discutida e negociada com o serviço público, viabilizando que aquelas pessoas tivessem uma regra de transição estabelecida. E agora que o grosso, entre aspas, do serviço do servidor público está chegando à aposentadoria, eles estão dizendo para esse cidadão que estava esperando lá atrás essa regra de transição, que já pegou 2 regras, né, se ele é anterior a 98, né, estabelecimento de idade mínima inexistente anterior, e a segunda regra de transição, que é essa obrigação de idade com tempo para garantir a sua paridade e integridade, de ter que ficar mais um pouquinho, né, entre aspas, mais um pouquinho, vai depender de cada cidadão, para ter direito à regra de transição. Veja bem, ter direito à regra de transição. Lembrem-se disso, nós vamos chegar no ponto interessante. Estou notando. O que ele prevê? Estou anotando. É importante esse ponto. Ele prevê 61 anos de idade, homem mínima com 56, né? 35 anos e 30, mulher, até aqui tudo bem, né? Tudo razoavelmente parecido, você tem um aumento de 1 ano só na idade de homem e mulher, com 20 anos de tempo de serviço público, ok, até aqui tudo bem, estabelece aqui, começa o nosso pequeno problema. Uma regra de pontuação muito semelhante àquela do regime geral, né, que foi estabelecido em 2015, estabelecendo pontuação de 96 a 86, né, escalonando ela a partir de 2020, um ponto por ano, até chegar a 100 pontos com 105. Igualzinho a que a gente sempre discutiu lá no regime geral. Ou seja, a soma da idade com o tempo de contribuição tem que dar essa pontuação. Viu, Nazário? Vou fazer uma ponderação. Mas no regime próprio, agora eu vou fazer uma pergunta leiga para você, tá? No regime próprio, essa conta da pontuação, eu acho ela tão injusta porque ela não conta as frações, né? Sim, atualmente ela é por ano. A PEC, ela estabelece que vai contar em dias, tá? Tem esse detalhe aí. No regime geral, conta em dias, né? A gente conta e frações, e é injusto, porque muitas pessoas, às vezes, estão numa situação que precisam esperar por causa dessa coisa das frações. E o TCU foi bem catedrático nesse sentido, de que para o regime próprio não contaria frações, né?
princípio da legalidade estrita, porque lá na emenda 47 ela prevê em anos, né? Então, nós temos esse problema lá, em Beleza. relação a Eu queria ter certeza, porque agora, eu eu estudei gosto justo. mas eu gosto de estabelecer muito um detalhe em relação a isso. Não há pontuação no regime próprio. O pessoal costuma utilizar essa terminologia de 85 pontos, mas é porque acaba somando a idade com tempo, contribuição, e dá os 95, mas não é isso, né? Mas não é isso, né? Não, basicamente não é isso. Eu não gosto de usar essa terminologia exatamente porque é bem distinto lá do regime geral, essa fórmula, né? Inclusive, ela não há um aumento de pontuação, né? Ela é congelada, né? Lá na regra estabelecida lá em 2007, ela é bem descolada do que é do regime geral. E eles estão trazendo uma metodologia muito semelhante à do regime geral para cá. Agora, o grande impacto para mim é pós esse cálculo. Fiz o cálculo da pontuação, atingi tudo bonitinho. 61, 35, 20, 96 pontos. Ok, o homem tem direito a aposentar. Vou ter direito à minha regra de transição de aposentadoria? Eu digo que não. Eles fizeram uma regra de transição para você ter direito à regra. Mas quando eles estabelecem a regra, eles trazem a aposentadoria na metodologia de cálculo atual. É assim, chocante o que eles estabelecem. Eles não criaram uma regra de cálculo de transição para o pessoal da média. Eles estabeleceram para essas pessoas que elas vão ter direito àquele valor de 100% da média aritmética com 60% mais 2 por ano. Então, cadê a regra de transição que garante a metodologia de cálculo anterior? Porque, aliás, isso é regra de transição, né? Você preencher requisitos específicos para lhe garantir a metodologia anterior. Se eu tenho que preencher requisitos novos para aplicar a metodologia atual, nós não estamos dizendo de regra de transição, nós estamos dizendo de regra de concessão de benefício, né? Sim. Uma regra diferente, mas de concessão de benefício atual, que viola flagrantemente todos os dispositivos constitucionais aqui no que tange a segurança jurídica, razoabilidade, direitos expectados, né? Eles trazem aquela ideia de não há direito adquirido a regime jurídico para poder estabelecer essas alterações. Agora, é um dissenso você trazer discussões de direito tributário, de direito administrativo para dentro de direito previdenciário. E por isso a gente diz muito da questão da independência do direito previdenciário no âmbito do direito, aquele descolamento do direito administrativo no âmbito do regime próprio, o descolamento do regime geral no direito do trabalho, porque há, sim, minúcias que devem ser verificadas naquele caso específico. Nós estamos agora com o problema da MP 871 em relação a vários outros, mas, por exemplo, da aplicação do prazo decadencial para menores, né, para fins de concessão de benefício a partir dos 90 lá, que é gravíssimo. Eu dizia isso nas aulas que nós dávamos, inclusive no IEPREV, que eles tinham feito essa alteração no direito civil, que uma hora ou outra isso ia aparecer aqui no direito previdenciário. E acabou aparecendo, né? Infelizmente, para fazer maldade, tem muita gente aí. E nós precisamos dessas aplicações de princípios específicos do direito previdenciário para viabilizar ou afastar essas aberrações jurídicas. Porque uma regra de transição que não tem transição não pode ser chamada como tal, né? Agora, eles fizeram, de fato, uma regra de transição para pessoal anterior a 2003, né, para garantir a chamada integralidade e paridade que nós falamos lá atrás. Ele não só tem que preencher todos esses requisitos gerais que nós falamos, 6156, 35 e a pontuação, além disso tudo, eles estabelecem a idade mínima de 65 anos homem e 62 anos mulher. Se você não tiver essa idade, infelizmente, você não tem nem direito a discutir a integralidade e paridade. Você está partindo numa situação jurídica que o homem sai com 60, ou seja, aumentando 5 anos da obrigação de ficar dentro do sistema jurídico. E a mulher, ainda pior, né? Nós estamos saindo de 55 para 62, um aumento de 7 anos, sem qualquer escalonamento decente para fins de aplicação disso. Talvez a gente discutisse um escalonamento para isso, seria, entre aspas, mais razoável. Por óbvio, mais razoável é obedecer às metodologias anteriormente estabelecidas como regra de transição, né? Porque o que nos garante que lá na frente essa regra de transição novamente não vai ser modificada? Aliás, quando eu falei isso, me lembrei de algo muito importante. Nós estamos discutindo a reforma da Previdência inicial, né? Ou temporária, como eu gosto de utilizar.
porque a verdade é que nós estamos fazendo a chamada desconstitucionalização do direito previdenciário. Nós estamos perdendo o status do direito previdenciário, de um direito de garantia constitucional, para remetermos o direito previdenciário a normas legislativas de lei complementar. Isso é uma situação, para mim, a mais gravosa. No que tange ao regime próprio, por exemplo, eu estou estabelecendo o artigo 40, que é o que estabelece lá atualmente o regime próprio na nossa Constituição, todo remetendo à lei complementar. Eu estou tirando, primeiro, o princípio da separação dos poderes e a autonomia de cada poder no check and balance, né? Que nós temos aí um poder fazendo o controle do outro para viabilizar ou garantir, principalmente, os direitos e garantias constitucionais, né, sociais em especial. Quando eu tiro esse status constitucional de direito previdenciário, eu estou dizendo o seguinte, que eu não mais preciso tratar a primeira matéria por força de emenda constitucional. Nós sabemos da tramitação maior, quórum maior, e estabelecendo que isso pode ser tratado como lei complementar. O governo, nessas situações jurídicas, se hoje fosse lei complementar, ele sequer estava discutindo conosco alguma coisa. Ele simplesmente tinha colocado para votar e ele teria os votos para passar uma reforma da Previdência. E é o impacto que nós vamos enfrentar lá no futuro. Porque a reforma da Previdência que eles estão propondo, para nós, está lá. Até que lei complementar estabeleça. Até que lei complementar estabeleça. Aí tem lá, a regra de transição também, até que lei complementar estabeleça. Ou seja, eles vão passar uma reforma agora, que hoje nós negociamos as regras de transição, para lá na frente eles alterarem por meio de lei complementar a regra de transição que hoje eles negociaram. Então nós temos uma situação muito frágil para fins de reforma da Previdência. Talvez o maior enfrentamento nosso seja esse, a manutenção do status constitucional do direito previdenciário para fins de garantias futuras. Se a gente não conseguir barrar essa situação, e esse, para mim, é o maior impacto e diferença da REPEC 287 para a PEC 006, é esse. O Temer não propôs a desconstitucionalização do direito previdenciário. Ele propôs coisas horríveis lá, claro, mas não esse ponto. E o Guedes propôs isso para... A questão da PEC 6 é estrutural, né, Nazário? Essa questão da estrutura, ela sofreu um abalo muito forte, porque em 88, a Constituição de 88, ela albergou a Previdência toda dentro dela, né? E aí, se a gente permitir, ou se a gente não se calar, né? Porque não tem muito como permitir, eu digo, porque a gente não tem como atuar em tudo. Mas se a gente se calar, o dano pode ser muito grande. Muitas pessoas me falaram essas últimas semanas nas audiências públicas, e até passar a bola para daí você, dentro do que você vem falando, também tratar um pouquinho disso, às vezes o desconhecimento, né? Tem alguns deputados fazendo vídeo no YouTube, e aí tem também senadores que já estão se pronunciando sobre o tema, e falando que não muda nada a desconstitucionalização. O que demonstra também uma falta de conhecimento jurídico, não é à toa que essa reforma é uma reforma muito mais de economistas do que uma reforma de juristas, porque ela aí fere alguns conceitos, não é brincadeira. Uma vez um rapaz escreveu assim, e professora, quando você começa a falar em princípio, eu já vejo que o teu assunto não é sério. Então foi bem engraçado, mas às vezes é a ponderação, né? Cada um tem o direito de se expressar, eu respeito muito essa questão de todos se expressarem. Mas é porque talvez, e quando uma pessoa escreve isso para mim, eu não fico com raiva, eu fico assim, pensando, nossa, essa pessoa realmente, ela não entende nada da Constituição, e talvez seja uma falha que nós, como juristas, tenhamos que tentar auxiliar, que é a falta de conhecimento constitucional da nossa população. Enquanto em outros países, sabe-se as emendas de cor, ou o princípio que está, mesmo naqueles países em que nós temos um sistema até monárquico, em que as regras elas são tão claras, na nossa, muitas vezes, né, Nazário, as pessoas elas passam longe do que é uma regra, para entender também o motivo dessa regra existir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa desconstitucionalização e a importância para as pessoas entenderem que isso é uma proteção para alterações, uma proteção para que depois, quando interpretado pelo judiciário, isso não possa estar em pé de igualdade com outras normas. Então, a interpretação ela é diferenciada dentro da hermenêutica jurídica. Sim. Um pouquinho disso também, porque embora a gente tenha aqui a maior parte das pessoas que estão nos assistindo sejam advogados, ou sejam
não são mais advogados, mas são como eu, por exemplo, que ainda atua numa questão jurídica, embora não mais na advocacia, é importante que as pessoas que vão assistir a nossa live entendam um pouquinho sobre isso. Passo a bola para você. Em relação a isso, é bem importante até estabelecer rapidamente o histórico constitucional brasileiro, né? Nós temos um enfrentamento histórico, jurídico, político, da formação do Estado brasileiro, pós-64 em especial, que houve regulamentações por meio de atos transitórios, né, atos institucionais, né, os AIs, que alteraram e revogaram, inclusive, normas constitucionais e direitos constitucionais. Quando houve a redemocratização do Estado, nós trabalhamos, a ideia do Brasil foi uma maior constitucionalização dos direitos, né? Nós trouxemos, muito diferente do direito norte-americano, que é uma Constituição mais principiológica, com poucos artigos, nós trouxemos uma Constituição mais garantista, com o que nós entenderíamos como princípios mínimos para o nosso Estado observar, para em eventuais problemas futuros, novamente, eles estarem garantidos constitucionalmente, dentre os quais os direitos sociais. E eles têm hoje um status constitucional muito importante, inclusive sob pena de violar cláusula pétrea lá do 60 para 4, nessas modificações tendentes a abolir direitos e garantias. Isso, uma colega até perguntou de uma possibilidade de um enfrentamento judicial. Isso é claro que se não houver outra alternativa no futuro, nós vamos fazer os devidos enfrentamentos. Vão existir diversas ações judiciais, né, tanto no âmbito do regime geral como do regime próprio. Pode dar uma oxigenada num primeiro momento na advocacia em relação a isso, sim, mas primeiro que eu não acho que isso é prioridade da advocacia, né? Lá no nosso juramento, nós primeiro estabelecemos defender a ordem e a Constituição brasileira acima de tudo, né? Garantindo os direitos, inclusive os sociais, prioritariamente as pessoas com mais necessidade. Então, o viés nosso como juristas tem que ser prioritariamente isso, né? No momento, se precisar de enfrentamento judicial, nós estamos aí e vamos fazê-lo. Agora, o Brasil está num viés constitucionalista muito temeroso, digamos assim. Quem acompanha, como eu acompanho, como eu sou responsável por muitos processos que hoje tramitam no Supremo Tribunal Federal e outros institutos, eu vejo muito como o Supremo Tribunal Federal está enfrentando as matérias previdenciárias. É muito grave. A suspensão há pouco tempo dos 25% lá no regime geral, a gente vê não só a decisão propriamente dita da suspensão, se você vê o voto do ministro em relação a isso, é chocante. O professor Savares fez um decote muito bem feito, à época de um outro enfrentamento, pegando o voto do ministro Eros Grau, falando sobre o que é direito previdenciário e que nós temos que garantir a ordem social, os benefícios previdenciários em relação a isso, com o decote do relator, se não me engano é o Fux, estou na dúvida, não vou falar o nome do ministro, não, em relação aos 25%, quando ele suspende, que diz que o Poder Judiciário não pode ficar intervindo, como ele está fazendo, principalmente criticando a primeira e segunda instância, para garantir direitos do cidadão, que eles estão prejudicando o fundo previdenciário, inviabilizando que ele se autossustente. A visão do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, em sua maioria hoje, é financeira e não garantista, né? Se eu tiro esse status constitucional, o risco de tirar esse status constitucional do direito previdenciário é exatamente isso. Quando eu for fazer um enfrentamento lá, o direito da ordem econômica vai continuar lá com status constitucional versus um direito previdenciário aqui sem o status, né, o periférico, que eu queria dizer, para enfrentamento. Quando a gente trabalhar com o livro do Alex, fazendo as ponderações principiológicas, em tese ele está abaixo, se a gente não fizer esse enfrentamento constitucional para a manutenção desse status. Isso é muito importante e talvez seja a prioridade nossa tentar impedir essa perda do status constitucional do direito previdenciário, no geral, né? Para a gente... Excelente. Eu quero fazer uma ponderação do que você falou, Nazário, que o julgamento da decadência, a gente saiu um pouquinho ali de reforma, mas é importante, eu acho, a gente fazer essas ponderações, que eu até te perguntei sobre elas, que é o seguinte, o julgamento da decadência, que a meu ver, inclusive na dissertação de mestrado eu escrevi sobre ele foi um dos exemplos que eu usei para falar da forma que o STF se comporta referente a direitos fundamentais.
E o julgamento da decadência, nele, né, exclusivamente, o ministro Roberto Barroso, ele faz ali, além de diversas coisas, ele faz a alusão ao déficit. Só que, na época, um déficit que não constava dos autos. Os memoriais que nunca foram anexados, então, memoriais que não fazem parte do processo, isso é uma regra geral, né, que a gente tem, pelo menos, dentro da lógica do processo civil, memoriais que não fazem parte dos autos, para serem citados como razão de decidir, eles deveriam ser anexos, né, para que todas as partes tivessem acesso a eles. Então, ele cita memoriais que não foram anexados, ele faz alusão ao déficit e ele conclui, apontando para o déficit, um déficit que não houve direito da parte contrária fazer qualquer ponderação. O que a gente fala que hoje no novo CPC, esse princípio da não surpresa, não deveria permitir, embora quem acompanha o Poder Judiciário sabe que a gente tem diversas decisões que continuam trazendo surpresas, né? Coisas que não foram tratadas durante a instrução processual. Mas eu achei muito bom você falar sobre isso e acho que a gente tem, sim, uma preocupação muito grande com essa questão da constitucionalização. Você falou da Lexi, eu ia te fazer um comentário, mas aqui é mais um desabafo. Eu fiz uma pesquisa muito grande no STF sobre a teoria da argumentação de Alexis. E fiquei sabendo que o próprio STF não conhece Alexis. Então, o pior é que eles utilizam da maneira que eles entendem, né? É o grande problema, inclusive, dessas propagandas que nós estamos enfrentando. Eu não acho que é falta de conhecimento de muitos deputados, não. Alguns até que sim, mas a maioria é má fé mesmo. Infelizmente, eles utilizam, eles sabem a informação, mas deturpam para poder jogar uma categoria contra a outra, nessa questão de servidor versus regime geral. Nós estamos tendo esse enfrentamento, e eu, nos discursos que eu estou fazendo aí, nos sindicatos, federações, eu acho que é um momento de unificação. Nós temos que pegar os pontos convergentes para poder trabalhar e enfrentar. Se a gente começar a desfocar, não vai dar certo. É verdade, eu concordo com você. Porque senão, além da gente ter um problema no legislativo, depois o judiciário vai citar a Alexis do Orkin e dizer que está tudo bem, mesmo deturpando o que os dois quiseram dizer na teoria que escreveram. Mas, brincadeiras à parte, né, Nazário, de todo esse panorama que você traçou, eu fiquei com algumas preocupações. Então, vou expor elas aqui para vocês, que eu tenho certeza que é a preocupação do servidor também. Você até começou a falar disso, daí, assim, dentro daquelas explicações que você deu. Afinal de contas, qual é a vantagem de fazer parte do quadro da administração pública? Eu tenho que me dedicar muito, os salários, eles não são compatíveis com o que a iniciativa privada oferece. Se antes eu tinha a questão do benefício previdenciário, que trazia toda uma segurança, e junto trazia segurança para a família, logicamente. Eu sempre falo aqui, eu não tenho filhos, mas eu imagino que todos aqueles que são pais, eles saem de casa pensando na segurança de seus filhos. E aí eu penso, qual é a grande vantagem que eu tenho? Eu tenho que fazer um concurso dificílimo, primeiro ponto. Segundo, eu estou adstrito a diversas regras que não são fáceis, principalmente porque os meus superiores são políticos. A grande maioria das vezes, os meus superiores, eles estão ali porque eles possuem uma função, e essa função é dada através de uma negociação política. Quando eu digo negociação política, eu não estou falando daquele político do Congresso Nacional, eu estou falando de uma política, por quê? Porque normalmente os cargos de chefia são cargos em comissão. Então, eu tenho um concurso difícil, eu tenho uma chefia que troca o tempo inteiro, eu tenho uma alta rotatividade nos cargos de função da minha chefia, o que faz com que os projetos que eu desenvolva não cheguem ao fim, ou muitas vezes não tenham bons resultados. Então, o servidor, ele sofre com isso também, embora ele pague o pato no final daquilo que não foi frutífero na sua gestão. Terceiro ponto, além disso tudo, ele não vai mais ter segurança. Por quê? Porque não há mais uma grande segurança previdenciária. Ele vai se aposentar como qualquer outra pessoa, digamos que essa reforma passe, né? Estou falando, digamos que passe. E ainda, ele vai ter grandes dificuldades, aqueles que já estão antes da reforma, de manter alguns direitos que já tinham conseguido. E aí eu jogo a bola para você. Afinal de contas, Nazário, qual vai ser a vantagem? Como ficam essas pessoas? Elas têm toda a razão de estar desesperadas e ainda carregam o título de estarem prejudicando o sistema, prejudicando a todos, e que elas são o grande problema da reforma previdenciária.
Eu sei que você deve concordar comigo na maioria do que eu disse, mas eu só joguei essa bola para você para listar os pontos dessa grande injustiça que muitas vezes é feita com o servidor. Claro, a reforma ainda estabelece outros critérios, além da própria regra de transição que nós vamos finalizar já já, ela consegue piorar outros critérios que desestimulam a continuidade do serviço público, como, por exemplo, o que a gente chama de abono de permanência. O abono de permanência hoje é um valor pago ao servidor público na mesma quantidade que ele contribui para a Previdência. Ele faz a contribuição previdenciária que vai ao fundo e o Tesouro aporta ele no mesmo valor, devolvendo. Quem tem direito a isso? Quem tem direito à aposentadoria voluntária. Ele recebe absolutamente o mesmo valor. O que está sendo estabelecido com a nossa PEC? Estão estabelecendo que, no máximo, será o mesmo valor. Então, deixando a lei complementar local estabelecer qual vai ser o percentual devolvido àquele servidor. Ou seja, um desestímulo à continuidade na atividade. Que não só isso, eles já estabelecem também, aí eu vou adentrar em dois critérios que é importante a gente abordar aqui hoje, porque o nosso tempo está bem corrido, a questão da alíquota progressiva, que é seríssimo, e a contribuição extraordinária. Veja bem, são duas coisas que são decorrentes de contribuição. Hoje, nós temos estabelecido 11% de contribuição previdenciária, porque caiu a MP relativa a 14%, então nós estamos aplicando 11% como critério. O que eles estão propondo para o âmbito federal? Pagar 14% mínimo, de base de contribuição previdenciária, e nós fazemos o escalonamento para menos e para mais. Até um salário mínimo, a pessoa vai ter uma redução de 6,5%, o que significa que vai partir de 8,5% até 22% de contribuição previdenciária vertida. Há uma super contribuição desses cidadãos que estão lá no serviço público normalmente há um bom tempo, estabelecida a 11%, e de repente o governo fala assim, de um dia para o outro, olha, nós vamos pagar 22%, até 22% escalonado a partir de então. Ora, é um dissenso com o que eles propuseram de reforma da Previdência, por exemplo, para os militares. Lá eles partiram de 7,5% para 10,5%, escalonando ainda no tempo, né? Há um tratamento extremamente diferenciado, porque no regime geral também eles fizeram um escalonamento muito parecido com o que nós estamos propondo aqui. Aliás, lá, acho que vai 16, não me lembro bem, teria que olhar com um especialista em regime geral. Mas lá também tem escalonamento. No militar não vai ter, é 10,5 pontos. Então há esse tratamento muito diferenciado. Somados ainda a um grande problema, que para mim talvez seja mais temerário ainda, incentivando o pessoal, aliás, a migrar para o regime de complementar, é a chamada contribuição extraordinária do aposentado e pensionista. Isso realmente me assustou consideravelmente, porque qual que é o critério que eles estabeleceram para essa contribuição extraordinária? Haver déficit contábil apurado. E como que ele faz isso? Lá na alteração constitucional que eles fazem, lá no início da PEC, eles estabelecem que o critério para fazer esse tipo de cálculo é a soma do fundo financeiro com o fundo previdenciário. O que 99% dos casos, eu não vou dizer 100%, mas 99% dos casos, ele vai estar deficitário, obviamente, por todo esse histórico que nós já conversamos. Então, as pessoas vão ser obrigadas a verter ao fundo previdenciário contribuição extraordinária, se ela ganha a mais do que um salário mínimo. E qual que é o percentual dessa contribuição? Não foi estabelecido. Ela pode ser variável, o que eles entenderem pertinente. E nós vamos enfrentar, por óbvio, tanto nessa contribuição por alíquota progressiva quanto na contribuição extraordinária, que é enfrentamento do princípio não confisco, que é muito discutido lá no âmbito tributário, que vai ser discutido aqui. Porque me lembro bem de um julgado do ministro Marco Aurélio no âmbito tributário, que eles estavam discutindo que a carga, no voto dele ele diz isso, a carga tributária do Brasil já é exorbitante. Ela varia entre 50% e 53% em média com os impostos indiretos, e eu digo isso não é só de quem ganha bem, não, no âmbito geral. E qualquer aumento da carga tributária por âmbito de lei seria violação do princípio não confisco. Então, ele tem um voto em linha que eu, particularmente, também entendo como pertinente, porque, veja bem, esses servidores que ganham bem, eles já pagam a alíquota máxima do imposto de renda, lá nos 27,5%.
Eu não estou discutindo as deduções, mas basicamente a alíquota deles. Somados a até 22% aqui, com a contribuição previdenciária extraordinária, certamente ele vai contribuir acima de 60%. Ora, a pessoa vai trabalhar o mês inteiro para ganhar 40% do salário para a subsistência dele, que há um mês atrás, vamos dizer que a reforma passe hoje, ele teria uma contribuição previdenciária por volta de 38,5%, para um aumento de aproximadamente para 60%, como que a gente não vai estabelecer um critério do princípio não confisco? É chocante essa alteração legislativa que eles estão propondo para a gente em relação a isso. Tem uma pergunta aqui do Diego Leonel, até uma colocação, um grande abraço para o doutor Diego, parceiro de longa data aqui do regime previdenciário, membro da comissão de direito previdenciário nosso aqui, professor, salvo engano, do IEPREV também. Nossa, para colocar a pergunta dele, eu quase cobri teu rosto inteiro ali. Eu vou fazer a leitura da pergunta para você não precisar, para não te cobrir ali na tela, tá bom? Perfeito. Então tá assim, ó. Amigo Nazário, partindo do pressuposto que a PEC seja aprovada em junho de 2019, que eu já duvido, acho que se aprovar vai ser só a partir de novembro, pelo número de reuniões que ainda precisam ser feitas. Mas ele está dando um exemplo, então vamos seguir aqui junho de 2019. O servidor que ingressou antes de 31/12 de 2003 e aguarda chegar aos 65, 62 para ter integralidade, os quinquênios adquiridos após a publicação da PEC, eles serão computados para calcular a integralidade desse servidor? Forte abraço. Essa colocação do Diego é muito pertinente e importante, porque ela entra na discussão do critério da paridade, perdão, do critério da integralidade dos servidores públicos, né? Que lá no início nós dizemos que é a última remuneração das verbas de caráter permanente. Eles estão alterando esse conceito, que inclusive é um conceito do direito previdenciário, não é estabelecido expressamente a metodologia dele no âmbito constitucional e nem nas regras de transição. Eles estabelecem que, primeiro, se você tiver carga horária variável, por exemplo, vai ser aplicada uma média aritmética simples para fins de incorporação nesse período dos últimos 10 anos. Para a incorporação de gratificações que elas são computadas por indicação de desempenho individual, nós vamos ter que fazer média aritmética simples também nos últimos 10 anos, para fins de incorporação. Eles alteram todas as metodologias disso, inclusive se vantagens pessoais permanentes ou adicionais de caráter individual forem originários de incorporação de remuneração das parcelas. Estou até lendo um artigo aqui, temporários ou exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ela será incorporada mediante aplicação proporcional de 1,35 avos. Então, uma coisa que tinha que ser última remuneração passou a ter vários critérios estabelecidos de maneira diferente para fins de incorporação. É até uma violação do próprio conceito de integralidade propriamente dito, né? Que é bem diferente do conceito de proventos integrais, que é a base 100% do cálculo, seja a última remuneração no caso de pessoal da integralidade, seja 100% da média no caso do pessoal da média, né? São conceitos com nomes muito próximos, mas completamente distintos. E eles estão deturpando aqui esse conceito de paridade e integralidade. Do enfrentamento dessa colocação que o colega está colocando, dos quinquênios publicados a posterior da PEC, será talvez até incluído nessas metodologias de incorporação variável. Nós vamos ter esse tipo de enfrentamento, porque na dúvida, historicamente, se há interpretação divergente no âmbito da administração pública, a tendência é ser contrária ao servidor público. Infelizmente, nós vamos ter esse tipo de problema lá na frente, né? Sim, com certeza. E deixa eu aproveitar, Nazário, o Diego ainda colocou ali, convide as pessoas para o webinário. Então, nós teremos aí pelo IEPREV 2 webinários, um webinário de regime próprio da Previdência, outro webinário de regime geral. Em ambos os webinários, nós iremos tratar a reforma da Previdência e vou passar a palavra para o Nazário convidar, fazer os convites aí, dizer quem vai participar, como vai ser. O webinário, nós temos um webinário agora dia 22, não é isso? Depois eu até vou pedir para o doutor Roberto confirmar a data, salvo engano é 22 mesmo de abril agora, que nós vamos discutir no IEPREV sobre a reforma da Previdência com vários juristas especializados na área, doutor Marcelo, doutora Vânia, doutor Roberto, doutor Anderson Avelino,
salvo engano, o doutor Diego Leonel também estará conosco lá nessas nossas empreitadas e discussões sobre a matéria, para a gente construir um pensamento, cada um ajudando nesses diálogos, né, principalmente onde existe a divergência, que é o mais importante, para a gente convergir e construir um pensamento melhor para a evolução do nosso direito previdenciário, principalmente para o enfrentamento dessa proposta do governo, aí, que nós precisamos, pelo menos, mitigar os prejuízos em relação a ela. Perfeito. Espero todos vocês lá no nosso webinário. Deixo um convite para todos. O webinário de regime geral será no dia 17 e o webinário de regime próprio, o Diego já confirmou ali, será no dia 22. Então, vai ser muito bacana, porque assim, a gente vem trazendo nas lives toda semana sobre a reforma, mas vai ser muito legal porque vocês vão poder debater, né, Nazário, e daí consegue colocar o contraponto, então, mais de uma opinião, então vai ser muito bacana. Então, 2 webinários do IEPREV, dia 17 e dia 22. Dia 17, discutindo o regime geral da Previdência, a reforma, quais são os reflexos da reforma para o regime geral. Dia 22, quais são os reflexos para o regime dos servidores públicos. Aproveitando esse momentinho aqui, Nazário, para dizer para o pessoal, inscrevam-se na nossa pós-graduação de regime próprio da Previdência Social. Está escutando aqui o professor Nazário, viu como é interessante o tema. O tema não é fácil, mas também não é impossível, e se você vier estudar com um grande time de professores, você vai aprender, vai conseguir, inclusive, atuar melhor no regime geral, porque é muito importante conhecer todas as áreas do regime da Previdência, todos os regimes, para poder atuar de um modo mais completo, para poder emitir um parecer, para poder fazer comparações, muitas vezes numa defesa judicial, a gente faz uma comparação entre os regimes para tentar mostrar o que seria mais justo de ser aplicado. Inúmeros dos direitos que nós conquistamos do regime geral foram com jurisprudência positiva que iniciou no regime próprio. Eis aí a importância, né, Nazário, do pessoal conhecer um pouco mais. Nós já estamos no adiantado da hora, eu vou passar a palavra para você e dizer que quem está assistindo e está gostando, por favor, compartilha. Compartilha na sua página, compartilha na página de um colega, compartilha num grupo, para que outras pessoas aprendam um pouquinho mais com o nosso convidado de hoje, com o professor Nazário. Nazário, passa a palavra para você. Perfeito, Ana. Dá tempo da gente responder o ilustre marido seu em relação à aposentadoria especial, rapidamente, só para não deixar ele sem resposta. Estou achando que ele está querendo ter prioridades. Então vamos passar aí, depois nós falamos o do professor. Não, estou brincando, pode responder. Não, mas é muito importante, porque quando eu fizer essa comparação, também vou falar do policial, que é alguns critérios, até aí uma crítica, né, que nós vamos fazer a reforma da Previdência, em relação a isso. Primeiro, estabelecendo, basicamente, a aposentadoria especial do servidor público hoje, é lá do 40 para o 4º, né, tem inciso 2 e 3 lá especificamente sobre o pessoal da segurança e, entre aspas, o pessoal da insalubridade, vou usar esse termo para facilitar para todos entenderem o que nós vamos discutir aqui agora. E no regime geral, hoje, no regime próprio, hoje não tem estabelecido os critérios, nós usamos, por meio da súmula 33, os critérios do regime geral aqui aplicados. Basicamente, 15, 20, 25 anos para fins de aposentadoria. A maioria é 25 anos de tempo de contribuição especial. O que o governo está alterando em relação a isso? Primeiro, e muito grave, ele está voltando com aquela terminologia de efetiva exposição ao agente, né, para trazer ou fortalecer aquela ideia do EPI, da ideia de estar o tempo inteiro exposto, né, dificultar para o cidadão a garantia do próprio direito à aposentadoria especial. Além disso, outra questão muito grave, que hoje é objeto de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, é que eles vêm vedando expressamente a conversão de tempo especial do servidor público em tempo comum. Isso é talvez uma das maiores gravidades no que tange a aposentadoria especial apresentadas por esse governo. Hoje o enfrentamento é interessante, a repercussão geral está lá para discutir o tema, nós temos vários julgados favoráveis dos tribunais em relação à conversão de tempo, por se tratar de exceção, né, porque, regra geral, você não pode tratar como tempo ficto, e a nossa ideia é que isso não é tempo ficto, e mesmo que o fosse, há um critério em norma específica garantindo essa conversão de tempo e, portanto, afastaria a regra geral,
logo eu poderia fazer esse critério diferenciado. Até porque a Constituição não fala que é tempo de aposentadoria especial e com critério específico. Ela diz que será considerado como tempo e critério diferenciado, né? Eu uso esse termo. Vai ser tratado como tempo diferenciado, e não uma metodologia própria disso, e só vai ter 25 anos. Aquele tempo eu trabalhei 1 ano, ele tem que ser tratado de maneira diferenciada. E a única forma de fazê-lo é com a devida conversão de tempo, quando for somar esse com o tempo comum. E esse é talvez uma das grandes gravidades que eles estão trazendo para nós com essa PEC. Além disso, em âmbito geral, né, quem não tem direito hoje à regra de aposentadoria especial, né, que vai entrar posterior, eles estão estabelecendo idade mínima para aposentadoria especial. Pasmem, hoje nem no regime geral possui idade mínima, nem no regime próprio. Por óbvio, você está tratando de relações jurídicas de cidadãos que estão expostos a agentes químicos, agentes biológicos, em situação de risco, né, com agentes explosivos. Nós não podemos entender que eles têm que ter idade mínima estabelecida a isso. A ideia é exatamente retirá-los dessa exposição a esses agentes. Voltou. Voltou, está me ouvindo? A ideia é exatamente evitar essa exposição desses cidadãos a isso. Se ele entrou com 18 ou ele entrou com 40, a questão nessas relações jurídicas é o tempo que ele está exposto. Um mineiro, uma pessoa que trabalha com ruído muito alto, como que ele vai trabalhar até 60 anos de idade nessa situação de exposição? Ele vai ficar com problema de saúde. Aliás, ele já tende a ter problemas de saúde, essas pessoas. Se você obrigá-los a ir a 60 anos de idade, eles vão talvez nem chegar lá. Eles não vão ter, nós vamos estar discutindo aqui pensão e não aposentadoria especial. Estabelecimento de idade mínima. Acho que sem querer derrubei o Nazário junto, porque quando a minha programação cai, eu derrubei ele sem querer. Oi, Nazário, fui eu que caí agora. Achei que tinha sido eu já dei o stop ali, já mandei conectar de novo rápido, para a gente finalizar aqui essa Não, nossa mas discussão. deu tudo certo, pode... Ótimo. A aposentadoria especial, inclusive, eles trazem o critério do cálculo de 60% mais 2 com aquele critério também de média aritmética de 100%, o que é um censo, porque se a ideia é retirar essas pessoas da exposição, como que eu vou pagar um benefício tão baixo para esse cidadão? Por óbvio, eu estou forçando, de forma indireta, essas pessoas a continuarem exercendo a atividade e ficar exposta a esses agentes perigosos, insalubres, para inviabilizar a situação de vida deles, né? A questão do médico que o seu marido me perguntou, volta a pergunta direitinho aqui para gente. Aqui, peraí que eu estava com ela aqui. Calma, que estou voltando, que estava lá embaixo. Uhum. Aqui, cadê? Mas aqui, achei. Aqui, ó, e os servidores médicos que trabalham na urgência, emergência, UTI, SIAT, SAMU, ele acha, eu entendi o que ele quis dizer aqui, né, que seria injusto equiparar ao trabalhador comum, que eles não teriam mais esse direito, era essa a pergunta dele. É exatamente isso, né? Diariamente, ele me pergunta isso diariamente. É um absurdo, né? Quando eu faço essa relativização da aposentadoria especial, estabelecendo, por exemplo, idade mínima, eu estou exatamente não equiparando completamente esse cidadão, mas eu estou prejudicando uma pessoa que está exposto o tempo inteiro a agentes químicos biológicos, como é o caso dos médicos do SAMU, inclusive, além do próprio agente químico biológico, ele tem exposição a alta velocidade. O SAMU, para quem não conhece, muitas vezes, quando eles entram em zona de risco, tem umas situações até graves, né? De intervenção do tráfico, que manda parar o SAMU para poder... Tem que revistar, pedir autorização para entrar. Sim. O Anderson trabalha além do SAMU. Eu acho que uma situação ainda pior é a questão dos médicos que trabalham com Melhor em Casa, que são aqueles programas, Nazário, que hoje aqui no Sul já existe o programa do Home Care pelo SUS. Uhum. Então, a gente tem pacientes em paliatividade, esses pacientes em paliatividade, eles vão para casa para ter um final de vida com qualidade. Ou aqueles que não apenas para um final de vida, mas já numa situação avançada de uma doença crônica, precisam de um tratamento que não exige internação, mas precisa de um antibiótico, precisa de um curativo, que é muito gravoso ali para a sua situação e depende de um profissional para fazer.
E aí eles precisam de tudo isso, sem contar o assédio familiar, muitas vezes, a família, por exemplo, que já está querendo se livrar daquele ente, e infelizmente, estou usando o termo aqui, Nazário, que é exatamente o que acontece. Às vezes eles querem se livrar daquela pessoa doente, deixando no hospital, e aí o médico fica numa situação bem complicada. Além das questões do tráfico, em que eles precisam de autorização para entrar, autorização para sair, revista, tudo isso que muitas vezes a população nem imagina que o médico passa. A vida do médico não é fácil, né? Dos profissionais da saúde em geral. Agora, além disso tudo, o pessoal da aposentadoria especial ainda, para ter direito à paridade e integralidade, eles vão ter que ter essa idade mínima de 60 anos estabelecida. Mesmo na regra de transição, que a priori eles não estabelecem uma idade mínima, né? Obrigam os 25 anos de tempo efetivo de exposição, 20 anos de serviço público, para fins de garantia de paridade e integralidade, ele vai ter que atingir esses 60 anos. Senão, ele, novamente, não tem garantida aquela média aritmética de 100%, fica no 60% mais 2. Novamente, inexistindo, nesses casos, regra de transição para os pessoal da média. Pós 2003, eles não têm isso. Agora, só queria, para finalizar, pelo menos essa primeira exposição, às vezes, pelo tardar da hora, nós vamos ter que encerrar o assunto, falar do policial e do agente penitenciário. Isso, é uma situação de distinção dos demais servidores. Eles estabelecem um novo marco de direito à paridade e integralidade para essas relações jurídicas. Ou seja, a regra de transição estabelecidas para o policial e o agente penitenciário garantem a eles paridade e integralidade até o estabelecimento ou do regime complementar, quem fez a opção perde o direito, mas quem não fez fica, ou até a aprovação da PEC, ou seja, aprovou a PEC, eu sou policial, não fiz a opção para o regime complementar, eu vou ter direito, mesmo que eu entrei depois de 2003, a uma regra estabelecida de paridade e integralidade. O que me choca essa verificação ou tratamento de maneira diferenciada a servidor público civil. Aqui nós estamos dizendo da Polícia Civil, né? Não é nem da militar, não, porque lá no militar a conversa ainda é pior. Mas aqui eles fazem esse critério de garantir integralidade e paridade para o policial civil depois do ano de 2003. O que, para mim, não que seja injusto, e até a gente teria que abrir uma discussão em relação a isso. Agora, por óbvio, se a gente está discutindo uma questão de isonomia, de tratamento igualitário, porque essa categoria de servidor civil não vai ter os mesmos critérios estabelecidos, pelo menos no que tange a quando a paridade, 2003, né? Vou manter o marco temporal lá, regra de concessão igual. Se eles vão ter critérios diferenciados para a idade e tempo de contribuição, aliás, tem que ter, né, nessas profissões que, para mim, eles estão lá estabelecidos no 40 para 4, inciso 2, e, portanto, tem sim que ter essa redução de idade e tempo, mas eles têm que ter os mesmos critérios que os demais, né? Porque hoje eles não têm a idade estabelecida, eles têm que atingir só o tempo, e estão colocando uma idade mínima aqui, né? Para a regra de... Mas, de fato, eu não posso garantir para eles um novo marco temporal para paridade e integralidade, como é lá no regime militar também, né? Nós temos esse grande problema no regime militar, que eles mantêm o direito à paridade e integralidade. Eu espero ter ajudado aí a fazer, pelo menos, esse primeiro contato de distinção do que é o regime geral e o regime próprio, e devem ter percebido, assim, que tem várias nuances e diferenças, que a gente não pode tratar eles de maneira igual. Quando eu comparar um ganha mais, um ganha menos, qual que é o critério de um, qual que é o critério do outro, se eles são diferentes, não posso fazer assim. Eu tenho que tratar o regime geral como regime geral, os critérios dele lá, levar em consideração o histórico, as contribuições, tudo que trata ali, o âmbito rural, e o regime próprio, todo esse histórico que nós discutimos, e as contribuições vertidas, porque eles têm as suas peculiaridades que têm que ser observadas. Não tem ninguém, para mim, pelo menos no que tange a aposentadoria, viu, senhores? Com marajás da aposentadoria, não. As aposentadorias são decorrentes de contraprestação, logo, a gente não pode tratá-las assim de maneira diferente, tendo que respeitar as diferenças. Excelente. Nazário, você não vai escapar, né, no finalzinho do programa, do jogo rápido, que são aquelas últimas perguntinhas que a gente faz para conhecer um pouquinho o professor, tá? Então, eu tenho algumas perguntas, você pode responder elas de forma mais, assim, objetiva,
e aquela que você quiser explanar um pouquinho mais, você pode. Porque, além de conhecer o que você sabe, eu sempre tenho essa proposta no programa 2019, né? 2018 a gente falava só de matéria. Mas em 2019, para trazer um diferencial, eu gosto também de conhecer um pouquinho do professor. Porque é bacana a gente ouvir um pouquinho, mesmo sendo jovem, eu digo jovem porque somos, né, jovens aí, mas nós temos sempre muito para trocar de conhecimento. Então, eu tenho a primeira pergunta para você. É claro que num sentido, claro, não só pessoal, mas somando pessoal com profissional, aqui no sentido mais profissional, mas uma paixão. Paixão é o direito como um todo, né? A busca da igualdade. Eu já falo profissional, porque além da esposa e dos filhos, Claro. profissional, o direito, né? A busca da igualdade, da isonomia. Eu tenho isso como meta e paixão. Eu busco muito isso. Excelente. E um arrependimento na sua carreira, você tem algum? Arrependimento, na verdade, eu sempre sou muito positivista, sabe? Positivo. Eu não tenho arrependimento das minhas escolhas, não. Talvez alguém que eu tenha magoado em alguma discussão acalorada, né? Mais nesse sentido, mas arrependimentos de escolhas profissionais, não. Perfeito. E agora vem a pergunta que é, o que você faria diferente, Nazário, no passado, se você soubesse na sua carreira o que você sabe hoje? Nossa, sabe uma coisa que eu acho? Talvez o meu mestrado já teria feito há mais tempo, o pessoal me cobra muito o meu mestrado, eu teria feito ele antes. E, na verdade, o direito foi tão bom para mim, as escolhas de vida deram tão certo, a minha história é meio totalmente associada do direito, a minha família, né? Então, foi uma construção mais que muito pessoal, com muita ajuda do Marcelo, por exemplo. Eu gosto muito de enfatizar isso, que eu devo muita satisfação ao Barroso em relação ao que eu sou hoje no direito, né? Ele, inclusive, eu tenho ele como referência, e por isso eu não tenho muito problema com falar isso, não, sabe? Eu sou muito satisfeito com o que eu estou hoje, e mais essa questão do mestrado que eu estou devendo. A turma aí já me cobra há um certo tempo, eu vou acabar tendo que fazer. Olha, se serve para consolo, eu fiz o meu bem tarde também. Eu demorei primeiro por questões financeiras, porque o mestrado, ele depende que você tem que abrir mão de um tempo do teu trabalho, então ali já te custa, porque você precisa trabalhar menos para poder cursar, e o segundo é porque a mensalidade era muito cara também. E aí, no fim, fui agraciada com uma bolsa CAPES pela nota que eu tirei, e aí eu sempre falava, nossa, se eu soubesse dessa possibilidade, eu teria feito quando era bem jovenzinha, assim. Mas também fiquei um bom tempo sem fazer o dito do mestrado. Mas vou te falar, conselho que o professor Savares me deu. Quando eu passei, Nazário, ele disse bem assim para mim, Ana, o mestrado vai mudar a sua vida. E mudou. Porque eu aprendi a pesquisar de um modo diferente, foi muito legal. E realmente o mestrado mudou minha vida, então acho que vale a pena por essa situação. Ele muda a nossa forma de pensar. É muito bacana. Mas tem mais duas perguntinhas antes da gente encerrar, Nazário. Então, a segunda seria um conselho seu para quem está começando agora no direito previdenciário. Um conselho meu é tratar com respeito os nossos clientes, principalmente os mais simples. Eles precisam muito de nós, né? Saber ouvir bastante, que muitas vezes eles têm essa necessidade, e não esmorecer, porque o combate no direito previdenciário ele é contínuo e às vezes até doloroso para nós, muitas vezes nos grandes enfrentamentos, principalmente no que tange a perícia. A gente fica às vezes muito revoltado com isso, mas a gente não pode desistir de buscar o que a gente acha certo e ajudar as pessoas que mais precisam. Perfeito. E para finalizar o jogo rápido, eu vou te pedir para, então, contar para o pessoal uma lição que a vida te deu. Essa pode ser profissionalmente, ela pode ser pessoalmente, mas acho que todos nós temos algumas lições para compartilhar com as pessoas e que podem, às vezes, a pessoa está passando por um problema muito parecido com o que a gente já passou. E a gente vence esse problema e pode dar essa mensagem para alguém que está nos assistindo.
Eu acho que a gente tem que buscar o que a gente acha certo, principalmente nos sonhos. Eu sempre tive o sonho de advogar mesmo. A minha ideia sempre foi ir para o direito. Minha família é completamente fora disso. O pessoal é da saúde, da engenharia, e eu sou talvez o primeiro do direito da família. E eu sempre tive esse sonho. E, de fato, foi muito difícil chegar onde eu tenho muito orgulho do que eu já construí até agora. E a gente não pode desistir disso. Muitas vezes parece o mais difícil a gente buscar o que a gente acha prazeroso, mas ao final, se a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente sempre consegue vencer. E muitas vezes a gente buscando os outros caminhos, a gente pode até ter uma boa remuneração num primeiro momento, mas a infelicidade acaba cobrando a gente lá no futuro. Eu penso muito isso. Excelente. Parabéns. Não podia esperar algo diferente de uma pessoa com um caráter como o seu. Eu conheço pouco, mas eu conheço pessoas que lhe conhecem muito. E sempre tive ótima referência sobre todo esse teu posicionamento e o que eu esperava ouvir. Nazário, eu quero te agradecer. Eu quero te parabenizar por esse cargo novo, dentre tudo que você já fez, esse cargo novo como presidente referente justamente ao RPPS, né? Afinal, como você explicou bem no início ali, o Roberto falou, não escutei vocês falarem que ele é presidente. Nós falamos, eu falei várias vezes, vou repetir aqui. Então, o Nazário explicou no comecinho, né, que a Comissão de Direito Previdenciário hoje ela está dividida em 4 tópicos, né, Nazário? Se eu estiver errada, se me corrige. Então, ficou regime geral, regime próprio da Previdência, regime dos militares e previdência complementar. Exatamente. Né? O doutor Roberto, aqui. Isso, pode falar. O doutor Roberto está na complementar, doutor Farlandes no regime geral e doutor Anderson Avelino no regime dos militares. E eu, com muito orgulho, no regime próprio. Quarteto fantástico. Com certeza. Vou chamar vocês de grande quarteto fantástico aí em Minas. É a turma que é muita responsabilidade estar dividindo com eles a presidência, muita gente de referência nacional. Eu queria agradecer, Ana, primeiro a minha família, minha esposa, Luísa, que está aqui até assistindo, vi que ela está assistindo aqui conosco, meus filhos, e o Marcelo e você pelo convite, agradecer o convite a você e ao doutor Roberto por essa live, e deixar à disposição sempre que precisar, para a gente poder bater um papo sobre previdência, que eu sempre aprendo muito com vocês no dia a dia para a gente evoluindo em nossos pensamentos. Eu agradeço, mando um grande abraço para sua esposa também, ainda não a conheço, vamos ter oportunidades aí agora no Congresso, se tudo der certo, e aproveito então para agradecer a tua presença, agradecer as tuas palavras, agradecer toda a contribuição que você vem sempre trazendo para o direito em si, para o direito previdenciário, e desejar um sucesso nessa tua gestão na OAB, e convidar o pessoal que está nos assistindo aqui para o Congresso. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho do Congresso. Nós temos o Congresso nos dias 23, 24 e 25 de maio. É o Congresso Nacional do IEPREV. Esse é o maior congresso que nós realizamos anualmente. Nós estamos na 5ª edição desse congresso. A cada ano nós fomos aumentando o número de palestrantes, aumentando o número de congressistas. Esse ano, a nossa ideia, né, é que nós vamos chegar a 1.000 congressistas. Já estamos quase batendo os 1.000 congressistas, Nazário, olha que coisa boa. Então, só para vocês saberem que quem ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade, porque nós vamos lá, além de estudar, nós vamos também fazer um networking, conhecer outras pessoas que têm as mesmas problemáticas, as mesmas dificuldades, e conhecer a solução que essas pessoas deram para os mesmos problemas que encontraram trabalhando com direito previdenciário. Além disso, o webinário do regime geral da Previdência no dia 17 de abril, o webinário do regime próprio da Previdência no dia 22. 2 grandes oportunidades de aprender com os grandes nomes do direito previdenciário. Em breve, nós soltaremos a arte, veicularemos a arte, vocês vão saber exatamente o dia, o horário, quem vai participar. E ainda, não menos importante, a pós de regime próprio do IEPREV, uma pós única, porque essa pós ela só tem esse formato. O IEPREV é o único a ter esse formato, com essa carga horária específica de regime próprio. Nós somos os únicos que temos, então convidamos a você, a pós começa essa semana. Então, essa semana, mas não tem problema. Se você quiser começar a semana que vem, você vai conseguir assistir às aulas
porque elas são todas, né, pelo EAD. Então, você não vai perder as aulas do regime próprio da Previdência Social. Nazário, obrigada por tudo, desculpa o adiantado da hora, mas a gente vai se empolgando, vai tirando dúvidas, e aqui eu quero mandar um grande abraço para o pessoal que nos assistiu. Aqui eu não vou poder falar o nome de todo mundo, mas eu já fui falando da maioria, então eu quero mandar um abração para todos vocês, abraço para os alunos queridos, para os advogados, para os colegas, professores, vários professores estiveram aqui conosco, e também mandar um abraço pro meu marido, né? Afinal, toda segunda-feira ele tá firme aqui comigo. Ele não faz plantão na segunda, ele faz plantão na minha live aqui. Então, eu tenho que agradecer, que é o dia que ele fica em casa e ainda fica comigo fazendo a live. Então, eu só posso agradecer. E vou passar a palavra para você, Nazário, se você quiser se despedir. Vou mandar um abraço para todo mundo aí que nos assistiu. É um prazer estar aqui novamente no IEPREV. E beijo para a Ana. Abração ao Roberto, estamos sempre juntos aí nessa evolução de Deus. Fica com Deus todo mundo. Deixa eu só escrever aqui, coloquei ali, para o pessoal saber que nós estamos encerrando nosso bate-papo. E é isso mesmo, então mais uma segunda-feira para conta, né, Nazário? Te agradeço muito por estar aí conosco e agradeço o pessoal que não nos abandonou e ficou até às 11h05 da noite acompanhando sobre o regime próprio da Previdência. Quem não acompanhou ao vivo, não tem problema, vai ficar disponível no Facebook, basta falar com os colegas, compartilhar, vão descer a barra de rolagem da página do IEPREV e vão encontrar. Mas não está fácil de encontrar, não tem problema, entra no YouTube, tanto no canal do IEPREV, como no canal meu, professora Ana Paula Fernandes, vai estar disponível a conversa com o professor Nazário na íntegra, e aí vocês vão poder tirar todas as dúvidas, compreender, mandar e-mail depois, mandar comentários, e a gente pode direcionar para o professor. Nazário, muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso, e com certeza eu vou te convidar para uma próxima. Boa noite, querida, sempre estou à disposição sua, fica com Deus. Viu? Obrigada, um abração para o Roberto, que esteve conosco até esse horário. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima segunda-feira no Bate-Papo Previdenciário IEPREV.